Mas eu ouvi bem pouco dos seus pensamentos sobre um assunto. E que eu fiquei agoniada, mas eu resolvi não comentar nenhuma vez, não fazer nenhum tipo de menção ao assunto, que eu acho que não me cabe, né? E eu sei que você já falou sobre o assunto. É, Sobre aquele doutor. Eu ouvi umas falas que eu fiquei. Hã? Aquele médico do Roda Viva. O José Salomão, né? Isso, eu fiquei muito impactada. Porque a autoridade no assunto, né? Tido como autoridade no assunto, eu, eu tenho a tendência de concordar parte com ele, mas eu acho que ele deixou muito aquém, né? Porque em todo o mundo, todo mundo vai tentar fazer um pick money, né? Isso é preciso deixar Sim. claro. Seja no autismo, seja no. Qualquer que for a pauta, alguém, canalha, sempre vai estar no meio tentando tirar proveito de alguma coisa. Só que do jeito que eu ouvi, aí eu queria lhe ouvir para não julgar, sabe? Queria ouvir um autista, vendo como que você recebeu aquela entrevista. Eu abri a live justamente para passar a entrevista dele, sabe? Eu queria assistir enquanto estava passando, eu queria que o pessoal que estivesse passando também assistisse. Só que ele me pegou de surpresa em alguns pontos. A forma como ele encara, ele é só mais uma raposa velha, no meu entender, que entende muito, tá engessado, não tá aberto ao novo e acha que é simplesmente aquilo. Eu percebi que ele é contra o termo espectro, justamente porque o espectro, quando se fala do espectro, dá essa abrangência de outras possibilidades. E eu vi que ele é totalmente contra. Na cabeça dele, e ele é uma pessoa estudiosa, ele tem todos os conceitos dele, ele estudou para falar o que ele está falando. O que eu contradigo em relação a ele, olha que eu não estudei o tanto que ele estudou, mas eu vivencio na pele o que é ser aquilo que ele estudou para falar, que ele é engessado. Ele se tornou uma pessoa engessada. Ele tem muito conhecimento, só que ele se limita a justamente. Para você ter uma coisa. Para ver uma coisa que me irritou, é que ele nem responde as perguntas que as pessoas vão fazer. Antes das pessoas terminarem de indagar, ele já. Não, não, não. Então é um sabichão, ele sabe muito, só que ao mesmo tempo é uma pessoa engessada, que parou no tempo. Acho que ele tá cansado da vida. A ideia que me passou, ele tá cansado. E ele não faz nada para mudar isso. Ele diz que a gente é estranho e esquisito, e aí, dependendo do humor do médico no dia, você é autista ou não. Como é que uma pessoa, uma sumidade, como as pessoas estão dizendo na internet, um papa do assunto, vai para uma emissora e para falar de um assunto muito. Nesse ponto eu acho muito legal, sabe? Se falar. É legal porque as pessoas estão questionando. Só que ele joga a luz contra algo que já acontece diariamente com a gente, que é o capacitismo. Aí tem uma coisa que ele falou muito, que ele falou que eu concordei, que é quanto custa o tratamento para um autista? Que vai de 2.000 a 50.000. Perguntei, na hora, enquanto a entrevista estava acontecendo, eu estava falando sozinho comigo, né? E Guita estava do meu lado. E eu falava comigo mesmo, quantas pessoas vão conseguir ter uma evolução por conta desse valor? No SUS tem a parte que a gente consegue ter acesso, mas ainda está muito aquém, Jaque. Muito, muito, muito aquém. Ou seja, ou você tem dinheiro para você investir na sua saúde mental e na sua evolução, os familiares, ou então simplesmente você não vai sair disso, sabe? Abdu, eu queria que você tirasse a minha impressão ruim. Eu fiquei com a impressão de um médico velho, arcaico e preconceituoso, né? Porque a gente sabe que a ciência evolui, as doenças também, elas vão, não sei se seria evoluir. E eu vi ele, do jeito que ele colocou, eu fiquei lembrando de você na hora. E olha que eu vi pedaços, não assisti a entrevista completa. Mas do jeito que ele colocou, ele coloca uma pessoa como você, que é. Eu não vou usar, eu não lembro qual foi a palavra, mas é tipo fingido. É pessoa Estranho, esquisito, ator. que não é isso, que está atuando como autista e não é autista. Só está querendo benefício. E eu fiquei perguntando: benefício de ser autista? Sofrer preconceitos, de perder. Nesse ponto.
nesse ponto do benefício, ele está muito certo de falar, porque assim, a gente tem muitos benefícios. Isso daí eu falo assim para você o tempo todo quando a gente conversa. A gente tem o benefício de ser o tempo todo desacreditado, o tempo todo de ser diminuído, o tempo todo de ser colocado cada vez como alguém que não tem direito a nada. Então, o benefício maior que ele traz pra gente, eu acho que é uma grande luz ele jogar isso, é a invisibilidade que pessoas, inclusive como ele, trazem pra gente. Esse é o grande benefício que um autista de nível de suporte 1 tem hoje em dia. É a invisibilidade. Porque você é autista até os 18 anos. Quando você completa a maioridade, você deixa de existir. E se você. E tem uma coisa que pra mim ainda é muito mais importante. Se você é autista, que foi diagnosticado depois dos 18 anos, esquece que você nem existe. Você nem é um número, você nem é uma pessoa, você não é nada. Tem a história é diferente, mas que isso me chama muita atenção. Você se lembra daquele rapaz que foi engolido pelo leão, que teve parte engolida pelo leão há pouco tempo? A história dele, as pessoas zombavam, riam dele, não davam atenção para ele. Tinham pessoas que falavam, claramente o rapaz ele precisa de um tratamento. Quando o rapaz fez o que fez, aí surgiu a sociedade para dizer: ah, mas ele estava precisando, ele estava pedindo ajuda. E ninguém fazia nada. O que esse senhor trouxe, e eu não estou dizendo que ele não sabe do que ele está falando, sabe? Volto a dizer, ele é uma pessoa engessada. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas é uma pessoa que parou no tempo. Quando ele traz as falas dele, ele está simplesmente fazendo a mesma coisa que a sociedade faz diariamente com pessoas como o menino que foi comido pelo leão. No caso, eu estou fazendo uma metáfora para dizer que autistas de nível de suporte 1, todos os dias são comidos por leões e as pessoas não fazem nada, a não ser quando alguma delas aparece sendo dilacerada ao vivo para todo mundo ver. Aí as pessoas, coitadinho, mas por que não fizeram nada por ele? A gente está gritando o tempo todo, a gente grita o tempo todo. Como eu estava falando com você agora há pouco, eu estou numa fase da minha vida que eu já não tenho mais amarras com nada, sabe? Então tudo aquilo que vem na minha mente, eu solto. E numa dessas daí eu acabo me perdendo, porque eu não consigo mais aguentar desaforo ou em verdade de pessoas que não vivenciam o que as pessoas que realmente precisam de suporte necessitam, sabe? Aí fala-se muito do nível de suporte 3 que precisa de mais apoio. Concordo plenamente e bato palma para quem fala isso. Só que se não houver pessoas, se eles não ouvem pessoas do nível de suporte 1, como eu, por exemplo, que consigo me expressar, consigo dizer o que acontece, você acha mesmo que eles vão dar atenção para o nível de suporte 3? Abito, eu tava pensando aqui, sabe? Eu sou uma pessoa leiga. Vamos aqui um campo imaginário que eu não conheço nem autista, nunca ouvi falar do assunto. E tenho o preconceito de achar que você tá fingindo e é safadeza sua para querer proveitos. Essa entrevista não fortalece esse meu pensamento preconceituoso e para invalidar, inclusive, você e alguns autistas que eu encontrar pelo caminho e dizer, não, isso é safadeza. O Papa, no assunto, disse que isso que você está fazendo é safadeza, fingimento por conta dos benefícios. Eu tô exagerando ou... Eu vou responder de duas formas. Você não está exagerando, você está certa. Você está completamente certa, porque isso só vai cada vez mais dar força para as pessoas que já fazem isso diariamente. Eu vou falar por mim. Você ou qualquer outra pessoa falando, eu vou pegar e vou olhar assim e vou falar, tá, tipo, você estudou onde? Qual que é a sua... o que você entende por autismo? O que você entende por neurodiversidade? Porque eu tenho acompanhamento assim há muito tempo, desde a minha adolescência, e ninguém, eu não fui lá e cheguei assim e falei, ei doutor, ei doutora, me dá um diagnóstico aí. Eu não falei isso, até porque eu nem sabia o que era isso. Foi a base de muita investigação, foi a base de muito... Claro que um diagnóstico clínico, mas é baseado em entrevistas não somente com a pessoa que vive o espectro, como quem está em torno dela. Então não é simplesmente assim, como ele disse, depende do humor do médico, você vai lá e diz que você é autista ou não. Ele foi extremamente arrogante, extremamente dono da verdade. E que bom que
que ele apareceu porque ele mostrou exatamente o que a maioria das pessoas despreparadas fazem o tempo todo. Dizer que uma pessoa ela não é baseada no achismo dela é fácil. Eu posso falar qualquer coisa baseada no meu achismo. E a mim não me incomoda quando as pessoas falam baseada no achismo dela. Porque a minha vida no dia a dia não depende dela. Quando eu venho pra internet, as pessoas pegam e falam alguma coisa relacionada a isso, eu falo, tá, o que vai mudar a minha vida em relação a isso? Nada. Você tinha me falado um negócio há muito tempo atrás. Aliás, você não estava falando pra mim, você estava falando, conversando em live, né? E aí você disse que não há uma diferença do suporte, né? Do nível de suporte no autista quando está em crise. E aí eu fico pensando, então, o cara está fingindo, inclusive, sei lá, porque se você é nível de suporte 1 e o médico vem dizendo que você está fingindo, porque foi o que eu entendi, tá? Perdão aqui, mas foi o que eu entendi, que você está fingindo para conseguir benefícios, então logo quando você tem uma crise, sendo nível de suporte 1 ou 2, é uma birra. Então isso lhe dá licença para deslegitimar, desacreditar e quem sabe o que mais fazer. Eu fiquei pensando, que fala bosta, sabe? E aqui eu tô falando do lugar de ignorante, de pessoa Não, que mas não é vive, bacana, que não... é bacana que você fale, porque eu posso falar com propriedade porque eu vivo no espectro, eu sei o que é ser autista, na pele. E eu sei, inclusive, o que é ser autista no sentido de tomar essas pequenas falhinhas que, em vez de ajudar, só detonam, sabe? Eu procuro não dar atenção, Jaque, porque se eu for levar em consideração o achismo da maioria das pessoas, ou então das pessoas ignorantes, eu não vou nem levantar da minha cama. E como eu já tenho muita coisa para resolver, é algo que eu nem dou atenção. Eu dou atenção pro psicólogo, eu dou atenção pra psiquiatra, eu dou atenção pra TO, pra elas e pra eles eu dou. Porque eles estão me acompanhando. São eles que fazem com que, de alguma forma, eu tenha uma evolução, eu tenha uma funcionalidade aceitável. Então, são eles que podem dizer se eu tenho ou se eu não tenho capacidade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O Dr. Salomão não me conhece, ele nunca me viu, assim como ele não viu um monte de gente. Ele generalizou quando ele disse que as pessoas estão tentando tirar proveito. Eu queria muito saber quais são esses proveitos, porque se eu soubesse, eu entraria lá na fila para falar, eu quero o meu proveito também. Porque até hoje eu não consegui ter nenhum desses proveitos. Eu vi essa entrevista de duas formas. Uma forma, que bom que estão conversando. Essa é a primeira Sim. parte. Mas que merda que foi uma pessoa que é tida como papa, que eu nem conhecia, que vem numa entrevista desse tamanho, que gerou tantos cortes e as pessoas validando, que bota todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, que vai ter, assim, eu concordo que todo mundo, a gente tenta roubar na fila, né? A gente tenta se passar de idoso para roubar na fila, a gente tenta fingir que está gestante para passar na fila, mas isso a gente não deslegitima as mulheres grávidas, as pessoas idosas, né? Então, o que ele fez gerou um monte de corte para a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, misturar canalhas e pessoas de nível de suporte 1, todo mundo ali no mesmo balaio. Eu vi um prejuízo, porque há muito profissional que está fazendo cortes dessa entrevista concordando, sabe? Mas as pessoas que concordam com ele já, que é que sempre concordaram, sabe? Só tava esperando alguém falar dessa forma. Pra mim não foi muita surpresa, não, de verdade. Eu tava falando com a Fernanda em relação a isso. Eu sei que coisas que ele falou, quando ele começou a falar, eu falei, que legal, né? Como você acabou de dizer. Que bacana. O cara vai falar agora, vai ter uma aula. E conforme ia passando, eu ia falando, nossa, isso não é uma aula, isso é uma aula de terror. Porque ele tá falando justamente contra o que é o espectro em si. Eu acredito sim. Olha o que ele chegou a falar. Ele falou que hoje está diminuindo o diagnóstico do nível de suporte 3 e está aumentando o nível de suporte 1. Que absurdo isso. O que ele quis dizer? Ele quis dizer então que é uma guerra que ele quis fazer contra os níveis de suporte. É uma concorrência. Olha, eu sou mais autista que você, porque eu sou assim. Ou então, eu tô aparecendo agora, eu tô roubando o protagonismo do autismo. Se não fosse essa crescente facilidade de entendimento de diagnóstico hoje em dia, tanto o nível 1, 2 e 3 não estariam nem aparecendo. Porque é o fato de falar,
O fato de eu falar como autista, que os outros níveis vão aparecer também. Porque se deixar só para. Como é que tratavam quando o autismo não tinha protagonismo? Quando o autismo não aparecia? Das formas mais pejorativas. Ô Abdu, eu sou, como você sabe, eu não preciso explicar mil vezes aqui, então daqui em diante eu não vou falar mais disso. Mas eu sou uma topeira quando se fala do autismo. Não sei nada. Mas, na minha impressão, assim como muitas doenças, elas. Desculpa a burrada que eu fiz aqui. Mas assim, Não, como mas tudo, a ciência evolui. ele próprio tratou o autismo como doença. Isso. Como tudo na vida a gente tem uma evolução, o tratamento e o diagnóstico precoce, né, a percepção que vem logo no início, ajuda com que a gente tenha menos, não menos suporte 3, mas as pessoas hoje, eu acho que estão vivendo um pouquinho melhor por conta do tratar cedo, do cuidar cedo. Não seria isso? Que antigamente autista era colocado também, eu imagino que nos manicômios da vida, nos abandonos da vida. E hoje, como a gente sabe, é autismo, né? Então vamos começar o tratamento. Então, talvez tenha menos impacto e ele não esteja vendo, né? Não sei, eu fiquei muito confusa, eu fiquei pensando, gente, esse homem é o Papa? Eu sou burra, eu não sei de nada do autismo, mas eu já aprendi que não é uma doença, né? Doença tem cura, né? Ou, Mais do que ele ter falado, já que o que me chamou muita atenção foram os convidados, ou os repórteres que estavam lá do lado, o que estavam entrevistando ele, não terem confrontado ele, entende? Porque era o momento deles. Eu vi que eles se sentiram completamente despreparados. Porque eu teria feito várias perguntas, eu teria confrontado, porque a entrevista é para isso. As pessoas pareciam que estavam com medo de fazer perguntas para ele, sabe? ô Abdu, mas vamos lá, coloca um cara que se apresenta como o Papa da coisa. Certo. E aí coloca aqueles repórteres que fizeram, no máximo, eles fizeram uma pesquisa rápida, rasa, para fazer perguntas. E o cara vem taxando, eu sou o Papa, né? E aí, como que você vai confrontar uma pessoa que não deu. Porque pelo que eu vi, os poucos cortes que eu vi, ele foi. Pá, foi cortando, né? É isso que eu tô dizendo e pronto, acabou. Bom, É uma impressão minha, é eu errada minha. ali. Não, de forma alguma. A forma como a gente conversa, você me conhecendo, você sabe que em qualquer lugar que eu tô conversando, se algo me incomoda, automaticamente eu vou me posicionar. Seja lá onde for, com quem for. Se eu tô com o Papa, se ele sabe de tudo, então ele sabe a partir do estudo dele. Eu sei a partir da minha vivência. Então o que conta mais? A minha vivência ou o estudo? É uma coisa bem diferente, sabe? Ele não vive na pele. Ele vive o que ele estuda. Ele vive o que ele acompanha. Eu vivo com isso dentro de mim o tempo todo. Eu vivo com essa ebulição acontecendo o tempo todo em mim. Então, quem tem Eu, mais propriedade para falar sobre isso nunca vai ser um especialista, vai ser a pessoa que está no espectro. Ou vai ser a pessoa que vive a condição. eu fui no médico hoje e enquanto eu tava no médico, entrou um menino com um cordão do girassol. E ele chegou logo em seguida que eu cheguei. E aí ele ficou lá, sentou junto com alguma pessoa lá, um parente dele. Ele ficou sendo tratado, mesmo com cordão no pescoço, do mesmo jeito, ou pior que outra pessoa. E eu fiquei pensando na entrevista do médico, né, do privilégio. Aí eu fiquei perguntando, mas cadê o privilégio desse menino, né? Que as pessoas olham assim, uns olham com piedade, outros olham com desdém, tipo, já vai passar na minha frente, e não foi o caso, tá? O menino ficou sentado lá no cantinho dele, esperando a vez dele como todo mundo. Não teve um privilégio, que esse privilégio deveria vir nessa hora do atendimento, né? Que a gente, nós, que conseguimos fingir ou controlar, que estamos fingindo, aquele saco que é uma espera, né? Aquele monte de gente falando nos nossos ouvidos. Enfim, já é chato. Agora, imagina a pessoa no espectro autista tendo que enfrentar o mesmo lugar cheio, repleto, zoadento.
E eu fiquei pensando, cadê o privilégio? Eu só fiquei pensando no médico falando que as pessoas queriam os privilégios. Você tem privilégio nas filas dos lugares, nos atendimentos? Tenho quando eu me ponho pra ter. Quando eu chego e falo, olha, quando eu mostro o crachá. Quando eu não Tá, tô com mas o aí crachá, você não tem um então. privilégio. Você não tem um privilégio. Você tem que cobrar um direito que é seu. Não é privilégio. Se você tem que Ô, Jaque, cobrar, Jaque. E aí é onde eu quero chegar também. Foi se falado, por tantas pessoas falarem que as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo, as pessoas acabaram ficando com medo de mostrar, de usar o cordão. Eu não tenho. Eu ando com ele. Se alguém, porventura, tentar vir questionar, é que nunca aconteceu. Mas se algum dia acontecer, eu vou mostrar, vou falar, tá aqui. Assim, se for no estabelecimento médico, melhor ainda. Porque eles são as pessoas mais aptas para falar em qualquer coisa, sabe? Tá me ouvindo? Apareceu que foi silenciado aqui. Você tá. Não tô te ouvindo. eu dei uma silenciada para mandar meu cunhado dormir na cama. Ele Entendi. deitou ali no sofá. Tá Eu bom. dormi na cama. Eu só silenciei para falar isso. Ah, tá. Mas eu tô lhe ouvindo sim. Eu Eu fiquei. não abaixo a cabeça, não permito que ninguém fale qualquer coisa da forma. Eu ando com o meu cordão para cima e para baixo para onde eu vou. E geralmente eu ando com guita. Então são duas situações. Eu não sei se as pessoas elas olham para mim e olham para ela e pensam que eu tô com o cordão por conta dela, Por conta dela. ou Mas, amigo, eu fiquei com isso. Eu disse, eu preciso perguntar para Abdu como que ele viu essa entrevista. Se foi benéfica ou se ela ajuda pessoas ignorantes ou, quiçá, preconceituosas, né? Que eu fiquei com essa impressão. eu acho que Que foi ela, benéfica. Sabe por que ela foi benéfica? Porque a gente está falando aqui, porque as pessoas estão comentando. Claro, é o que a gente já falou, tem muita gente falando muita asneira. Mas está sendo comentado, sabe? Então, o importante é que não se sabe como nem porquê, mas que se as pessoas comentem. A partir desses comentários, as pessoas elas vão entender o que está acontecendo. Precisam entender. Eu acho que isso é um momento muito bacana para as pessoas falarem. Já que o que eu tô lendo, tem coisas que eu leio que eu falo, deixa eu pular isso daqui porque não vale a pena. Mas as pessoas estão falando, sabe? E elas vão aprender da forma. Algumas vão aprender da forma mais ruim possível, que é com preconceito. E aí eu digo pra você, as pessoas elas vão dizer esses montes de absurdo até elas não serem visitadas. Porque no momento que bater na porta dela, elas vão mudar completamente o discurso delas. Então eu fico tranquilo em relação a isso, sabe? eu não queria falar, eu digo, não, para eu falar sobre esse assunto eu preciso trazer alguém que vive e que você não é um cara só que vive, né? Você é um cara que além de viver, você tem muito entendimento sobre o autismo. E é uma coisa que eu achei muito ruim porque esse médico, e aí eu vou falar a minha parte, tá? Eu acho que esse médico vai estar validando, mesmo que você ache positivo e quando se começa a conversar no assunto, eu aprendi com você que é bom, né? Mas vai validar muita gente usar do preconceito e da fala dele para fortalecer seus preconceitos, sabe? E essa parte eu acho ruim, porque é um médico. Aí você vai falar, não, mas eu. Vai pegar o recorte do vídeo dele, vai pegar a fala dele para validar, né? Não, mas aqui, olha, fulano que estuda, que é doutor, não sei do que, já comprovou, já disse, sabe? Ou eu tô muito errada de pensar assim. Eu penso assim, se você falar qualquer coisa acerca de mim, se é uma estudiosa do assunto, você fala qualquer coisa acerca de uma condição que eu tenha, que eu carregue, e aquilo me afete ou afete, por exemplo, minha filha, ou sei lá. Você está falando algo que você pensa, que você imagina. Eu estou falando de algo que eu vivencio. Então, eu vou falar a partir da minha vivência. Eu não quero saber do seu achismo. A gente está vivendo um período onde. E a gente sabe bem disso. Onde está sendo dado
Algumas pessoas estão dando muita voz para o que é ruim. E aí, eu acredito que tem que ter o discernimento das pessoas, né? Elas têm que ter um bom senso. Olha, isso que eu estou falando, isso faz sentido ou não faz sentido? Quando eu percebo alguém enaltecendo o capacitismo, ela não está enaltecendo o capacitismo porque o seu Salomão apareceu na cultura e deu a entrevista dele. Ela tá enaltecendo o que ele falou porque ela concorda com aquilo. Porque eu já encontrei, depois da entrevista dele na segunda, eu já vi advogados, eu já vi neuropediatras, eu já vi TOs, eu já vi psicólogos, eu já vi psiquiatras falando. E numa outra vertente, sabe? Tem algumas pessoas que concordam com a visão dele e tem muita gente que distorce, que vai completamente para outro caminho. Eu particularmente penso assim, vai ter muita gente já que vai discordar de tudo que eu falo. E vai ter muita gente que vai concordar comigo. A, a, a mídia, ela vai dar voz para vários grupos. O outro não apareceu lá e falou o que fez e aconteceu e não tirou muita gente do esgoto, que saiu, as pessoas saíram propagando. É por conta dele? Também, mas não é só por conta dele. Quando o senhor José Salomão aparece e fala, ele vai despertar isso em muita gente preconceituosa, muita gente desinformada. Mas essas pessoas elas só vão reproduzir esses discursos rasos porque elas já têm isso nelas, já trazem com elas esses preconceitos. Eu fiquei, além de tudo, eu fiquei pensando assim, essas falas é ruim, tanto para as pessoas autistas, quanto para os profissionais que vêm se atualizando, acompanhando as novas ciências, os novos estudos, porque ele colocou esses caras como vendedor de laudos, né? Ele coloca os neuropsicólogos, psicólogos, enfim, eu não sei bem. Pela fala dele, eu falei, tá, então se eu tiver dinheiro, encher muito o saco do médico, o médico vai lá e dá um diagnóstico para o meu filho, se eu tiver como pagar, e eu vou pagar Tá. tanto para alguém ser laudado, por quê? Mas a conta não fecha nesse ponto. Para pensar. Se o laudo é caro, se as pessoas elas estão querendo benefício para se dar bem, como ele disse, como é que elas vão ter dinheiro para pagar um laudo para depois ter um benefício que não paga nem para tapar o buraquinho do dente? Não fecha isso. É completamente fora de sintonia. Porque como é que eu vou. Você sabe quanto custa uma consulta com um psiquiatra? Você sabe Eu não quando faço a custa mínima. uma medicação que eles passam, que você não encontra no SUS? Mas, Abdu, falando de dinheiro, de remuneração, qual o benefício? Acho que eles falam tanto do benefício do que é o BPC, que acho que é 1.600, talvez. Como é que com 1.600 você não paga um tratamento? E ele mesmo respondeu isso quando foi perguntado para ele qual é o valor, o custo da manutenção de um tratamento, de um acompanhamento com pessoas autistas. Ele mesmo disse que varia de 2.000 a 50.000. Então, para pensar como isso não fecha. Se o tratamento baseado na resposta do senhor Dr. José Salomão Schwartzman lá disse que o tratamento varia de 2.000 a 50.000, como é que alguém vai pagar tanto, porque é muito caro para você pagar, fazer um tratamento, e para ficar pleiteando um BPC de 1.600? O BPC vai ajudar muita gente que não tem condição para nada, é para isso que serve o BPC. Agora, uma pessoa, ela vai fazer pra quê? Só pra falar, tipo, eu sou autista. Olha só, ser autista não é uma coisa legal. Ser autista não é uma coisa bacana, sabe? O transtorno que isso traz é de tamanho. As pessoas pensam que, pronto, agora eu quero, deixa eu já amanhecer autista, deixa eu ficar um pouco autista aqui. A galera parece que, quando vai pra esses programas e fala esse tipo de coisa, parece que você quer comprar um autismo numa loja e vestir como uma camiseta, sabe? O Ô, que Abdu, o, agora falando do BPC. O BPC ele não é dado só porque a pessoa é autista ou porque a pessoa é preciso ter uma situação de vulnerabilidade. Então, se você tem condições de pagar 50.000, 2.000, enfim, o que seja, você não está numa situação de vulnerabilidade. Então, é como você diz, não faz sentido. Então, o BPC é para pessoas em situação de vulnerabilidade, que vai ser aquela mãe que não tem condições de trabalhar, porque ela tem que viver em função de andar nos médicos, de andar...
Realmente, como você disse, não dá para fechar a conta, porque o BPC não é, eu sou autista, pronto, agora eu tenho BPC. Não é assim. É assim como qualquer problema de saúde, qualquer doença, qualquer coisa, né? É Sim. preciso estar numa situação de vulnerabilidade. Porque do jeito que ele passa, fica parecendo que todo mundo pode ter acesso ao BPC. E não é assim, gente. O Não, BPC imagina. Imagina. é vulnerabilidade. Sem contar que para conseguir passar pelo INSS é muito difícil. As pessoas. Olha, as pessoas não conseguem da noite pro dia, não. Quando conseguem, sabe? Tem gente que tem a maior necessidade, luta, 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 entra na justiça, espera e não acontece, Jaque. Então, qual é essa facilidade? Essa é a questão que eu sempre faço, sabe? Até hoje, já que eu não precisei. Se eu precisar algum dia, eu vou atrás, com toda certeza. Até hoje eu não precisei. Mas eu fico pensando nas pessoas que precisam. Aí vem os conhecedores, os donos da verdade absoluta, e falam que as pessoas estão utilizando a seu bel prazer só porque é um. Aí eu fico perguntando para que elas vão receber esse BPC, esse valor de 1.600, sendo que elas pagam tanto pelas consultas. Eu não entendo. Eu queria entender qual que é a lógica disso. Então, eu achei o serviço de várias formas. Uma delas é o BPC, que passou a impressão, e aí criou uma situação bem ruim, né? Porque uma pessoa que tem uma situação financeira boa não recebe o BPC e diz é um direito. Não é um direito, né? Isso deixa margem para erro. Porque não é um direito, porque você é autista, você tem um BPC. O BPC é se você tem situação de vulnerabilidade. Agora você pensa, um cara como Marcos Mion vai pedir o BPC? Nunca, nunca. Eu lhe Não se diria que é um encaixa. eu lhe diria que aí eu estaria beneficiado se quando eu tenho uma crise, eu for no postinho, eu ter atendimento prioritário, eu ter atendimento imediato. Eu tenho. Eu não tenho psicólogo no postinho, Jaque. Eu não tenho o psiquiatra no postinho. Que benefício é esse? Eu não sei, eu ainda vou assistir essa entrevista toda se eu conseguir, porque eu fiquei com vontade de assistir essa entrevista, porque eu só vejo os cortes, sabe, Abdu? E você sabe que cortes é ruim, né? Eu só vi É. os cortes, mas cada corte que eu vi, eu fiquei com raiva, Você não sabe? vai perder muita coisa quando você assistir, não, porque é naquele mesmo ritmo, sabe? Ele é muito seco, ele é muito papum. Não tem uma conversa. O que me incomodou é que ele não espera as pessoas perguntarem, sabe? Ele já tem a resposta pronta, parece. E eu até concordo. Não tô dizendo que tipo, ele tá errado, não, sabe? Porque cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu, como profissional, teria o meu jeito e não ia criticar o outro. Eu só tô dizendo que ele tá muito engessado. Por ele ser uma pessoa da ciência, e a ciência, para mim, ela avança o tempo todo. Eu vou trazer um paralelo aqui com algo que é uma ficção, e você sabe que eu gosto de usar ficção. O. Mas aí não vai caber. Mas eu vou usar de qualquer jeito porque é os meus exemplos. O rapaz, ele se tornou tetraplégico e perdeu o gosto pela vida e resolveu pôr um fim. Aí ele foi para uma clínica lá que dá fim a isso e ele tinha grana, ele era bonito pra caramba. Eu tô falando de uma ficção. Aí eu fiquei pensando quando eu vi aquilo. Quando eu li como livro, eu lia e falava, ai meu Deus, não faz isso, e chorava. Aí quando eu vi com o filme, também falei, meu Deus, mas. Aí quando eu vi no filme, eu falei, mas peraí. Ele tem dinheiro, ele tem possibilidades ainda. A ciência ela avança o tempo todo. A ciência não fica estagnada. Ele poderia ter. E aí depois que ele faz isso, 5 anos depois se passam, a gente vem para a realidade e a gente percebe que existe possibilidades hoje, sabe? As pessoas podem voltar a ter movimentos, enfim. Voltando para o que esse senhor diz, ele está parado em outro tempo. Ele está parado lá em 1960 e pouco, quando ele estava começando, quando ele era o estranho no ninho, como ele mesmo se colocou. E eu tô vendo as pessoas atacarem pra caramba ele, sabe? Detonarem ele. Eu até pensei em fazer um react, mas a experiência dele é a experiência dele. Ele tá falando por ele. Eu vou falar a minha. Assim como todas as pessoas que estão vivenciando o espectro em si podem. Uma mãe que cuida de um filho ou de uma filha que está no nível de suporte 3, ela tem uma realidade completamente diferente da minha.
Não tem como eu falar por ela ou ela falar por mim. Agora, a gente pode unir as nossas vozes no momento em que a gente está em crise. Porque no momento que você está em crise, você não está no nível de esporte um, 2 ou 3. Você está na crise. E a crise ela vai afetar seja quem for. Você colocou o negócio daquele filme do. Esqueci como é o nome do filme, mas eu também já assisti. Como eu era antes de você. E eu acho que cabe muito. Porque na década de 80, ontem, 80, o autismo não era conversado. Na década de Uhum. 80, pessoas autistas, eu digo sem nenhum medo de estar errando, paravam em manicômios, né? Em níveis de suporte 3, com certeza. Então, as pessoas paraplégicas, o destino era viver o resto da vida paraplégica, né? As pessoas com CA era o destino de morte. E tanta coisa. Hoje a gente. Então, se a gente pegasse um médico, trancasse ele lá nos anos 80 e agora trouxesse. Ele ia falar o quê? Olha, ele ia trazer aquele estudo dos anos 80, sendo que a gente já está com ciência avançando para o paraplégico, né? Ter possibilidade de andar, do CA ser curado, né? Os autistas hoje, eles vivem, não sei se normalmente seria a palavra certa, mas não vivem trancafiados. A família não trancafia eles. Não tá uma maravilha, tá, Bidu? Eu não tô aqui dizendo que tá uma maravilha, mas comparado aos anos 80, tá para isso, né? Tá É, engatinhando. então esse médico trazer esse pensamento arcaico, eu achei muito ruim, sabe? Porque é um pensamento torto, um pensamento que ele estudou nos anos, sei lá que ano que ele estudou sobre autismo, que autista ele estava estudando, que ele traz umas falas tão bosta dessa. E olha que eu não sou ninguém para falar isso, né? Que eu nem sou autista, nem tenho estudo. Mas eu fiquei muito incomodada, Bidu. Eu acho que não só eu, acho que muita gente ficou incomodada, sabe? Tem coisas que me incomodaram pra caramba, principalmente quando ele fala dessa pegada do benefício, e aí ele mesmo responde que o tratamento varia de tanto para tanto. Então ali ele já respondeu uma pergunta. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, ah, tá, já respondeu. Só que ele não tem paciência. E você falar com pessoas cansadas, que eu não sei se por conta da idade, eu não sei por conta de muito conhecimento, é algo que não me chama muita atenção, sabe? É a mesma coisa que eu tô conversando com você e tudo que eu vou falar vai ser, mais. Você já conversou com gente assim? Sabe tudo? Eu, você disse que não cabia o filme, mas eu acho que tudo cabe comparações. Se eu tivesse vindo diretamente dos anos 80 para agora, saído dos anos 80 e me deparasse agora, acordasse agora, talvez eu tivesse um discurso totalmente arcaico, perverso e preconceituoso com relação a meio monte de coisa, né? Sobre trans, sobre LGBT, sobre autismo. Então não dá pra gente ter a cabeça pequenininha, sabe? Não dá pra gente achar que alguém quer ser autista por qualquer que seja o benefício. Porque quando ele falou em as pessoas querem tirar proveito, eu fiquei pensando, mas qual proveito? Porque eu vejo na live do Abdu, a gente tá conversando bem de boa. E aí, por qualquer coisa que a gente fala sobre o autismo, e o Abdu se apresenta como uma pessoa autista, a pessoa automaticamente ela quebra aquilo de lhe viu como inteligente e começa a ficar surpresa porque você é inteligente. E aí ela começa a fazer desenhos para você compreender o que ela está falando. Eu falo, cadê o benefício? Ser tido como Mas coitado, como pessoa que não consegue compreender as coisas, como, sabe? Tipo, até no caso, quando você coloca, que eu já vi várias vezes, que você é gay e autista, você é colocado em xeque, você é gay e autista. Cadê o Não, isso daí foi benefício? na vida real, isso acontece o tempo todo. Ou você não pode ser isso. Você não pode ser gay e autista ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Como se isso fosse situações para coisa, né? As pessoas elas não conseguem nem compreender que a sexualidade é algo que independe da sua cognição. Simplesmente é uma resposta ao corpo, sabe? É uma condição que você carrega com você. Você pegou e falou uma coisa que me chamou a atenção aí. Você falou que se você viesse dos anos 80 para cá, e aí você se deparasse com certas situações, talvez você fosse uma pessoa arcaica.
Você sabe que eu sempre discordo disso. Porque a gente não vivencia certas situações, mas a gente tem uma coisa que, inclusive, o autista é acusado demais, que é não ter empatia. Então, se eu estou numa situação, eu não vivencio aquilo, talvez eu tenha um preconceito por não conhecer. Aí me trazem à luz para aquilo que eu não, que de repente eu acabei falando alguma besteira. No momento que as pessoas me dizem sobre aquilo e eu percebo que aquilo é genuíno para elas, automaticamente eu me torno um aliado àquilo. Eu não vou ficar questionando. Quando eu vejo que quando você fala que talvez você fosse preconceituosa com alguma coisa, eu acredito que não, porque você tem empatia com as dores alheias, sabe? Acho que quando você tem esse tipo de posicionamento com aquilo que não dói em você, mas você tá vendo que tá machucando a outra pessoa, você se coloca do lado dela. Então acho que a gente não tem isso, sabe? Não passaria por esse processo. Essa galera, o Dr. Salomão, vou voltar a colocar ele nesse ponto. Muito inteligente, muito estudioso, muito sabedor de tudo e muito cansado. Muito velho, muito engessado, sabe? Já viveu muito, já conhece tudo, já nada mais surpreende ele. Já deve ter visto tanta merda no mundo que é uma pessoa desacreditada de tudo. Porque ele, por ser da ciência, ele poderia simplesmente pegar e olhar com olhos de mais esperança, sabe? Ele poderia trazer esse olhar. Ele não traz. Quando ele mesmo se questiona lá, ele coloca, eu poderia então falar que eu poderia ser autista, né? Porque ele tem um momento da entrevista que, quando ele tá falando com o Ernesto Paglia, ele pergunta, mas você é? Aí o apresentador fala, eu não sei. Aí ele fala assim, se eu passar, o Dr. Salomão, ele disse, se eu passar por alguns outros médicos amigos meus, muito provavelmente que eu vou sair de lá com um diagnóstico. Ou seja, ele questiona o que os amigos dele, os colegas dele de profissão dizem, e ele automaticamente ele se questiona e ao mesmo tempo ele se diz o dono da verdade, sabe? Como se a verdade dele fosse absoluta. Quando eu digo alguma coisa pra você, nesse momento é a verdade porque é o que eu acredito, é o que eu vejo. Vai passar um tempo, eu vou conhecer mais, eu vou estudar mais, muito provavelmente algumas coisas vão evoluir. Aí se você é um estudioso, uma estudiosa de um determinado assunto, e um assunto que ainda está engatinhando, sabe? Porque o autismo ainda está engatinhando, as pessoas não sabem. Deveria ter esse marcador, como ele diz. Eu concordo com isso, um exame efetivo que você fizesse lá e saísse o marcador genético, enfim. E não tem ainda, concordo. Quando isso sair, vai ser muito bacana, porque aí as pessoas vão realmente acreditar, porque tem um exame. A ciência, ela evolui. Se você que é da ciência, você tá pesquisando, e você tá contra aquilo que você tá pesquisando, para mim, o que você tá fazendo ali, sabe? Não faz sentido isso já. Eu fico pensando que ele não. Ele passa um jeito muito errado. Ele tinha uma garrafinha do saber, do conhecimento total, e ele tomou, e só ele pode formar os futuros médicos bons, né? É, porque é isso que você está falando, ele validou todo os profissionais, né? Que se juntam, fazem juntas para um grupo de pessoas que vão investigar uma outra pessoa, né? E aí ele invalida. Então, se ele fosse passar e os caras disserem atestassem que ele é autista, seria mentira dos caras, porque ele é um doutor. E aí Sim. é mais perigoso ainda porque ele não pode ser tão sabido sendo autista. Não, você não sente isso? Não pode, não condiz. Como que um cara tão sabido, tão esperto pode ser autista? São dois polos na cabeça geral. Ou você é muito aquém, ou você está muito adiantado. De qualquer forma, por isso que eu brinco muito com essa questão do abduzido, de ser um alienígena. Na cabeça da maioria das pessoas, você é de outro mundo. Tanto você não tendo uma funcionalidade tamanha, ou você sendo altamente funcional. As pessoas sempre vão associar isso. E elas não percebem que tanto você tendo um atraso, como você tendo um adianto, isso te traz um prejuízo tamanho. As pessoas elas não sabem disso, no geral. O Valzinho e todo mundo, viu, gente? Quer dizer, todo mundo que eu gosto e que eu e o Abdu temos confiança. Quem quiser, gente, pode solicitar. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, e é para perguntar para o Abdu, porque nessa área eu não sei nada.
Pode ficar à vontade. Eu só tranquei os comentários porque, como era eu e o Abdu, eu não queria comentário tirando o nosso foco da nossa conversa. Mas fique à vontade, Val e a Kelvin que entrou e outras pessoas que a gente gosta e que confia, tá? Não é pra todo mundo Ô, não, Jaque, mas se Janela. você conversar com outro autista, você vai ter uma outra visão também. Eles vão te mostrar um outro olhar sobre, vão ter outras respostas. Vão ter gente que vai vir completamente contra o doutor. Eu vou falar o que contra ele? Eu nem conheço. Eu sei, eu não concordo com muita coisa do que ele falou. E aí, por não concordar, eu vou, eu vou trazer a minha visão. E vou falar sobre aquilo que eu conheço. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato de ter. Eu acredito que tinham três autistas, um rapaz da revista que fala sobre autismo o tempo todo, e ele não. Eles não questionaram. E eu não conseguiria ficar em silêncio. Eu não consigo ficar quieto mediante de algo que me incomoda, sabe? Eu tenho. A minha língua ela fica coçando na boca para falar. Então, hum, e isso me chamou muita atenção das pessoas não questionarem. O William Timura, que o menino é estudioso no assunto, é um autista que está o tempo todo trazendo coisas para a internet, que está o tempo todo falando. Ele ficou apático, apagado lá. Ficou parecia que tava. Ai, eu tô muito chato, né? Tô criticando o moleque, mas não é Não, crítica. não, não. Não, não, É não. que Eu eu já queria falar, e seu doutor, você sabe tudo mesmo, mas então você vivencia, você tá ali, você tá falando a partir de um ponto que você estudou. Estudar é uma coisa, você vivenciar é a outra, completamente diferente. Não tem como você saber mais do que uma pessoa que vivencia a dor. Você sabe a medicação que dá, mas você não sabe onde é que dói, porque, como dói, em que lugar que dói. Você só vai saber que dói porque a pessoa vai dizer, olha, ele é aqui. Porque você estudou e lá na faculdade tudo aquilo te mostrou como funciona. Mas quem vai saber de fato o que está acontecendo é quem vivencia isso. Petra, você assistiu a entrevista do doutor, como que é o nome, Abdu? Eu sempre esqueço o nome do moço. Dr. Salomão Schwartz. Oi, Petra, bom dia. Tá silenciada. Não, eu não assisti. Eu mandei beijo pra vocês. Não assisti, mas do que se trata, né? Que aí eu posso despertar Então, sobre. eu convidei a Petra, acho que você já conhece a Petra, né, Abdu? Ela é psicóloga. Conheço, conheço. E aí, por isso, quando ela veio, eu solicitei que ela subisse. É, eu acho que fica muito ruim, Petra, um médico velho vir e fazer falas, e aqui, gente, eu tô falando do lugar de gente que é totalmente ignorante, eu sou ignorante mesmo, mas eu sou ignorante no sentido de não sei. O que eu conheço sobre o autismo é as minhas conversas com o Abdu, e um pouco do que eu vou atrás. Então, assim, mas eu achei muito ruim que esse senhor trouxesse uma ciência velha, um jeito velho, um diagnóstico velho, um autismo só, porque ele traz um autismo só, né, Abdu? O autismo é Sim. esse, tem que ser suporte nível, né, o suporte 3, passou disso safadeza, porque foi assim, tá, Abdu? Que eu entendi. Passou do Na suporte visão dele, você não pode ser funcional. Se você for funcional, você está fingindo. que precisa ter prejuízo, tá, mas que prejuízo? Que tipo de prejuízo? Eu só conta o prejuízo se você praticamente for uma pessoa inválida, uma pessoa que precisa de suporte todo o tempo, em tempo integral. Se não tiver, não é prejuízo, sabe, Petra? É uma pena que você não viu assim. Existem dicotomias que eu Trazendo, não tenho conhecimento. trazendo de novo Abdu. Abdu, eu quero que você interrompa e corrija qualquer uma de nós, tá? Quando eu cheguei no TikTok, eu fiquei muito surpresa. Porque eu destruí com aquele meu pensamento do autista. Que eu vi um autista na época em 2000 e... Quer dizer, eu sempre vi autista, tá, gente? Aqui. Mas assim, fui ter conhecimento que as pessoas eram autistas a partir de 2010, por aí, quando eu fui no médico e tinha uma mãe com um menino autista, daquele autista bem imperativo, bem... E foi quando eu fui ter o meu contato com consciência que ali era autismo. E aí eu criei na minha cabeça que todo autista era daquele, né, era daquele jeito. Tinha que ser imperativo, não podia parar quieto, tinha que estar, sabe? E aí, quando eu conheci o Abdu, isso foi quebrado em mim, foi destruído. E aí eu fui compreendendo, eu fui olhando e destruiu. Aí, com a entrevista desse cara, eu falei, pera, qual já que tá certa? Essa de agora, que sabe que
a várias pessoas autistas, vários indivíduos autistas, ou já aquele antigamente, que autista tinha que ser aquele imperativo, aquele que não ficava quieto, aquele que precisava de todo o suporte de alguém. Sabe, Abdu? E ele puxando de volta. Bidu? Eu tô ouvindo vocês e eu tô pensando. A Petra, ela trouxe uma vivência na faculdade com, com o rapaz autista. O nível dele muito provavelmente deva ser moderado. Mas, e assim como ela também falou das trans, eu acho que tem tudo a ver isso. Ninguém é igual ao outro. No caso do autismo. E ele é contra essa palavra, o espectro, eu percebi. Ele falou que vai acabar daqui a pouco. E o espectro autista ele é muito amplo. Então, como existem pessoas de várias formas dentro do espectro, parece que isso incomodou ele. Na cabeça dele, estudioso, dinossauro, antigo pra caramba, é só aquele, não é exemplo, não é um tipo. Na cabeça dele é só aquela pessoa que ele conheceu lá quando ele começou a estudar a respeito. Só que ele não foi adiante. Parece que ele ficou parado no tempo. Na minha cabeça, o que eu posso falar desse Dr. José Salomão é que ele é engessado. Não estou dizendo que ele é ruim, que ele não sabe o que ele fala. Ele estudou, ele sabe muito mais, ele sabe muita coisa. Mas ele é uma pessoa engessada. E a partir do ponto que você tem muito conhecimento, sabe, Petra? Que você fala pra caramba, que você estuda pra caramba, mas você não ouve, você não acompanha a evolução do que você está dizendo, para mim acho que é uma perda de tempo querer discutir ou querer falar, porque qualquer coisa que eu vou falar para ele, por exemplo, se eu vou falar do meu jeito, que eu vou, mas você não sabe, você é isso, você é aquilo, eu estudei, sempre a carteirada, entende? Então isso me incomoda muito, por isso que eu não perco o meu tempo de tentar refutar, ou de tentar dizer ele tá certo, ele tá errado. A única coisa que eu digo tanto é que no dia da entrevista, já eu abri a live, para ficar ouvindo, sabe, ele falar, para ficar assistindo. Eu até mandei para muita gente, falei, olha só, vai ter essa entrevista, tal, vai estar falando sobre o espectro. De uma certa forma, foi para algumas pessoas que eu enviei, foi uma experiência ruim. É que não tem como eu chegar aqui e falar para vocês assim, olha gente, só o que eu tô falando é verdade. Não existe só isso, não sou eu que sei. Vocês têm a vivência de vocês, vocês conhecem as pessoas, vocês estudaram as coisas de vocês sabem também. Então, como é que eu vou dizer assim? Talvez no autismo em si, eu tenha experiência porque eu vivencio 70 e 10 horas por dia. Então, nesse ponto, eu posso falar. Mas mesmo assim, eu não sei tudo. Tem muita coisa que eu vejo as pessoas falando, e eu queria ter, por exemplo, a oratória de muitos autistas que eu vejo falando, e eu já comentei isso com você várias vezes, que eu não tenho. Eu falei, oxe, essa pessoa está falando muito mais de mim do que eu mesmo, nem eu sei isso daí que ela está dizendo, sabe? E uma coisa que eu acho interessante, e aí eu me coloco muito nesse lugar que eu gosto pra caramba, é que isso me salva. Muitas vezes as pessoas elas estão, por exemplo, debochando de mim, elas estão tirando onda comigo, e eu tô tipo, tô rindo junto com elas achando que elas estão rindo comigo, só que na verdade elas estão rindo de mim. Quando eu vou entender que elas estão rindo de mim, já passou o tempo. A graça que elas estavam tentando fazer já passou. Então, de uma certa forma, eu digo que isso é uma proteção para mim, sabe? Então, o que ele fala, ou ele deixa de falar, vai atingir a comunidade médica também. Mas eu vou continuar chegando aqui e falando, olha, gente, o meu dia a dia é assim, assim, assim. E se alguém falar, mas você não tem cara de autismo, tá, me conta agora uma novidade para vocês em relação a isso. Porque ele está dizendo que o diagnóstico basicamente é dado ao Léo, né? Para uma pessoa ter um diagnóstico, tem toda uma investigação, sabe? Não é assim, olha, eu olhei para você e falei, pronto, você é autista. Não é dessa forma, não. São meses de pesquisa, são meses de investigação, e não é feito só com a pessoa em si, é feito com a família. Então quer dizer que a família toda vai estar mentindo? Porque a investigação é desde a infância, quando isso acontece na fase adulta. Como é que a criança é? O que ela fazia? Então, todo esse conjunto de pessoas vai estar interpretando. Eu acho que nesse ponto ele foi extremamente errôneo. Tem aquela menina Mariana, sabe, Abdu? Aí vocês me trouxeram. A conversa tá me puxando muita coisa. Não sei se vocês viram que tem uma menina chamada Mariana Ferreira, que tem um filho autista, que não tem o laudo ainda como menino autista. E que também não tem o BPC. E ela foi ajudada pelas redes sociais.
Isso desmente o médico. Primeiro que não é tão fácil ter um laudo, né, um laudo. É Louco, laudo é rápido. você entende Laudo, por que quando eu escuto isso eu não consigo ficar quieto? Eu falo tipo que isso não me afeta em nada? Porque eu sei que para você ser diagnosticado não é um passe de mágica, pim, 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 pronto, saiu aqui. Você tem cara de autista e pronto, vou te dar um laudo. Não é dessa forma. Tem todo um critério para acontecer isso, sabe? Porque se fosse da forma como ele falou, que está tendo uma epidemia de diagnóstico, as pessoas elas chegariam e falar: doutor, tô com dor de cabeça. Ah, você é autista, toma aqui, isso daqui. Então não é dessa forma. quando ele me falou isso, eu fiquei lembrando de todas as conversas que eu tive, todos os vídeos e tudo que eu fui acompanhar, e eu só fui acompanhar tudo isso depois de conhecer o Abdu. Então isso é muito recente. O meu conhecimento sobre o autismo é raso e recente. Mas já é o suficiente para eu desmentir esse médico. E desculpa a autoridade dizer que desmentiria esse médico, porque eu desmentiria. Falava, doutor, então peraí, por que a Mariana, com filho autista, não tem nem o BPC nem o laudo? Se tá tão fácil. Ô, Jaque, eu acredito que talvez você não desmentiria, porque talvez não fosse esse caso de você desmentir. Porque você tem uma outra visão. Você tá antenada com o tempo, sabe? Ele parou no tempo. Porque não vou detonar ele dizendo que ele não sabe o que ele está falando. Ele sabe até certo ponto. Só que você viu como ele fala com as pessoas que estão perguntando para ele? Ele não tem paciência para falar com as Não pessoas. pode me contestar. Eu sou dono da É, verdade e você não pode me contestar. é, é isso. Aí eu falo para você. Eu falo por mim. Eu não tenho a menor pretensão nem paciência de falar com alguém que é o dono da verdade. Se eu vou conversar com você, eu começo a conversar. Aí eu começo a falar que tudo que eu falo pra você é assim, mas e tipo não dá espaço pra um diálogo, então falar, então por que eu tô fazendo aqui, sabe? Que é o que acontece, que magitorialmente aconteceu na entrevista com ele. Ele quis o tempo todo falar que por eu estar no centro da Roda Viva, eu sei de tudo e não sabe, pô. Eu gostaria muito de estar lá para quando ele fosse, porque ele silenciou as pessoas na hora que as pessoas iam falar, não, ele não teve a menina lá que ela ficou até tímida, ela é autista. A primeira pergunta que ela fez, eu não te ouvi, até aí tudo bem. Aí ela reproduziu novamente. Ah, não entendi qual que foi a sua pergunta. Se você não entendeu, é porque você não está acompanhando claramente o seu tempo, o tempo que você está vivendo, né? Eu tenho muito problema com É, quem, em qualquer área, que é o sabichão. Eu não sei de tudo. Eu mal sei da minha vida, sabe? Por mais que eu tenha estudado, eu mal sei aquilo que eu faço. Eu posso falar aquilo que eu estou criando ali. Agora, saber que eu sei a verdade absoluta sobre tudo que gira em torno disso, não tem como. Eu, eu acho eu. que. Pode falar. Fala, Petra, desculpa. Não, fala. Fingindo. Não, aí eu realmente não concordo. Eu vou lhe interromper aqui para dizer um negócio, olha. Veja, nós, eu tô falando do humano, tá, gente? Nós, a gente vai no posto de saúde e a gente diz que tá com dor de barriga e precisa de um atestado médico. A gente tá tirando proveito de ser doente, de estar doente. Então, é do ser humano querer tirar vantagem em cima de coisas que nos beneficia por um tempo, por algum tempo. Então, assim, vai ter pessoas que vai usar eu sou autista para tentar se safar ou tentar algum tipo de proveito. Vai, né? Em todo o mundo a gente vai fingir que está doente para não ir para a escola, a gente vai fingir que está doente para não ir trabalhar. Veja, doente. Né? E se a doença for invisível, como dor de cabeça, dor de barriga, a gente vai dizer que está. Então, isso não a gente não pode prejudicar tudo com base em pessoas mau caráter. A gente vai na fila e estica a barriga para dizer que está gestante, não é? A gente aumenta a nossa idade para entrar nos bailezinhos. Então não dá para ele vir agora e dizer que não, o mau caratismo é do ser humano, ponto. Acho que Né? ele afeta principalmente, Jaque, ao meu ver, e aí isso para mim é muito problemático, é para autistas adultos, sabe? Para autistas adultos, ele literalmente assim, ele jogou todos nós autistas adultos, ele jogou num lugar de desconfiança total, sabe?
Porque em nenhum momento ele fala sobre a. Ele comenta alguma coisa lá das meninas e tal, mas em nenhum momento ele fala sobre o autismo infantil e na adolescência. Mas quando ele confronta e ele fala que ele diz que é uma banalização de diagnósticos, ele está jogando, dizendo que todo autista adulto não é. Aí a pergunta que ninguém fez, e depois, quando cresce? O que acontece? Então você deixa de ser autista, sabe? Porque Se você, uma pessoa que tem o diagnóstico adulto, ela foi uma criança autista. Ela não se tornou uma pessoa autista porque ela envelheceu. Ela não tem eu vou acompanhamento, trazer, ela não tem eu esse vou trazer suporte. agora para mim, viu, Abdu? Desculpa ele interromper, mas eu vou trazer agora para mim. E eu não sei nem se eu já falei isso com você. Eu sei que eu já falei, inclusive em live. Eu tenho um sobrinho que até hoje não tem laudo dizendo que ele é autista. Mas claramente ele é autista. Ele hoje está com 18 anos. Até hoje ele não tem um laudo. Daqui por diante, se ele conseguir fazer um bom acompanhamento, que está difícil, né? Que a mãe dele é pobre. Ele é autista ou ele está usando do autismo para conseguir benefícios? Vou Porque voltar a dizer para você algo que eu já disse sempre. Se uma pessoa for diagnosticada por um profissional, ela é e pronto, sabe? O que os doutores de TikTok, da internet, da sua região vão dizer, aí é com eles. Se um profissional que estudou é qualificado para aquilo, ele é e pronto. A pessoa tá trazendo dignidade para ele, entende? Que é uma coisa que não tem. Enquanto você não sabe que você tem. Eu estou dizendo em relação ao autismo. Você é negligenciado, a sua saúde é cada vez mais negligenciado o tempo todo. O diagnóstico ele traz essa liberdade de você poder se tratar, inclusive. Então, no caso do seu sobrinho, especificamente falando, se ele tiver e alguém vier contestar isso, é só gente que não tem o menor conhecimento de nada que está falando. Então entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Não faz a menor diferença. o meu sobrinho viu, Abdu, vou trazer para mim, gente. E aí, Abdu, eu tô entregando, acho que é a primeira vez que estou entregando a você essa informação, né? O meu sobrinho até hoje ele não sabe ler, escrever. Ele fez 18 anos. Mas ele é bom de bola. Ele é bom em serviços manuais. Mas segundo o doutor, se amanhã ele tiver um laudo, ele é safado. Não, Jack, não é. Não é porque o, o- ele até falou uma coisa lá que faz muito sentido. Uma, ele foi inclusive contra a escola em algum momento, você percebeu? Que ele disse que se Não, eu não você. peguei. Como eu disse a você, eu peguei só cortes. Teve um momento que ele falou: tá, você vai estudar a vida toda, só que você não tem aptidão para aquilo. Você de repente tem aptidão com a bola, por exemplo. Você vai lá e você se esmera na bola e você joga bem pra caramba e você. Sabe, tudo isso que você está trazendo já traz a resposta. A sociedade não precisa validar se o médico fizer esse diagnóstico com seu sobrinho. Já está pronto. A gente, e aí eu falo por mim agora. A gente não tem que se preocupar com o doutor do TikTok. A gente não tem que se preocupar com o vizinho que não calça a sandália do autismo. Eu tenho que me preocupar, primeiramente, com a minha situação, com o que eu vivencio, com tudo que eu já vivenciei para sobreviver até aqui, porque eu digo que eu sou um sobrevivente. E eu acho que todo autista que chegou nos seus 35, 40 anos é um sobrevivente. Porque já poderia ter. Com todas as limitações e dificuldades que acontecem, não poderia, deveria já. Poderia não estar aqui e está aqui, então é um sobrevivente também. Eu acho que é só eu e meus pais, as pessoas que convivem comigo, que podem falar alguma coisa. Se alguém olha para. A gente não é julgado o tempo todo? Por tudo? Se eu for prestar. Eu não sou julgada, não. Eu sou um caso à parte. Eu sou só elogiada. Fale por vocês dois. O Abdu trouxe uma coisa interessante que é o meu prisma, né? Eu sou psicóloga escolar educacional. E é assim, eu acho que o grande conflito é que muitas vezes os pais delegam à escola o papel de fazer tudo. E quando há um diagnóstico desse, muitas vezes a família não aceita. Porque qual é a conotação que se dá socialmente? Meu filho é doido. Só que aí é que está o problema. Não é rotular a pessoa, é arrumar estratégias para que essa pessoa consiga ter
acessibilidade. Por exemplo, eu estava vendo aqui, eu me lembrei e eu trouxe para vocês aqui, a Letícia Sabatella. Ela é uma atriz da Globo e ela foi levar sua filha para diagnosticar, para saber. E no diagnóstico da filha, ela acabou descobrindo que ela é autista nível 1 de suporte. Então, quer dizer, porque ela é atriz da Globo, porque ela é famosa, porque ela decora texto, isso significa que ela está fingindo que ela é autista? Não. Ô, Petra, Mas para esse doutor, para outras pessoas que pensem como ele, vai achar que ela está fingindo, ela está querendo causar, ela está querendo se apropriar. Mas isso é um diagnóstico tardio, como foi colocado aqui. Ela foi diagnosticada aos 52 anos de idade, ela passou. Aí ela diz aqui na fala dela, né, que isso foi uma, como é que pode dizer? O diagnóstico foi uma forma de ela ver com mais leveza, de ela se compreender. Foi, pronto, a descoberta foi tida como libertadora e compreensiva. Então tem coisas, Abdo, que a gente passa a vida inteira sem entender. Por exemplo, eu passei a minha vida tentando entender por que eu não consigo assistir um filme todo, por que e se você me perguntar se eu entendo, eu entendo. Se você falar assim, Petra, você, por exemplo, os filmes do Harry Potter, que são vários. Petra, tu já assistiu todos? Não. Mas eu sei do que se trata. Eu sei explicar direitinho do que se trata. Claro, eu não vou explicar como alguém que assiste aquilo, mas eu vou saber explicar. Então, da mesma forma, você passa a vida inteira achando assim, meu Deus, eu sou desajustado, o que está acontecendo comigo? E aí, quando vem o diagnóstico, você entende, poxa, isso é uma descoberta libertadora, uma descoberta que agora eu entendo tudo. É tanto que o símbolo é um quebra-cabeças. Se forma. Pronto, eu entendi. Agora eu entendi por que muitas vezes eu era lento e meu pai dizia assim: menino, tu é lento demais. Né? Eu, por exemplo, eu sou desatenta demais. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Para me fazer minha dissertação, eu escrevo, dou uma pausa e volto, porque eu não consigo escrever repetitivamente vários tempos. Eu não consigo, eu não produzo assim. Mas já tem outras pessoas que elas se sentem e produzem 20 laudas de uma vez só. Eu não consigo ser assim. Meu processo demora muito. Por quê? Porque a minha atenção é muito rápida. Mas eu tenho um trabalho específico para isso. Mesmo sendo psicóloga, eu faço minhas terapias, eu faço os acompanhamentos direitinho, eu tento prestar mais atenção, eu tento focar. É difícil, mas eu tento. Agora, é muito nesse lugar. As pessoas viraram médicos de si mesmo, Deus de si mesmo. Elas vêm aqui para a internet para dizer: ai, autista é brincadeira, gente. É muito sério. Ô, É ô muito sério. Abdu, como que eu consigo um, um cordão daquele? Eu posso comprar na Shopee? E agora a pergunta é bem ingênua mesmo. Bem- Posso comprar um cordão daquele através da Shopee ou se eu quiser mandar fazer, eu posso? pode. A diferença é que o fato de você comprar e usar é uma coisa, né? Porque para você usar, você tem que ter todo um laudo, você tem que ter toda uma documentação. Porque quando eu utilizo o meu, eu ando com a minha carteirinha da Cipiteia. Se você acionar o QR Code, você vai ver todas as informações acerca da minha condição, da medicação, o que acontece se eu tiver uma crise, quem chamar, o que tomar, o que fazer. Então, não é simplesmente colocar o cordão. Você pode comprar. Agora, se você vai usar ou não, aí é por sua conta e risco. Se eu ando pela rua só com o cordão e eu sou questionado por alguém, supondo que alguém me questione, se eu não tiver essa documentação, que é o laudo ali dentro daquela situação, eu estou cometendo um crime. É um crime. Falsidade ideológica, porque você está Sim. dizendo que é uma coisa que não é. Então, só por essa Então, razão, assim, você já fica tranquilo, tranquila, sabe? E é bom você fazer essa pergunta, porque eu sempre reforço. Pessoas, utilizem as suas identificações. Utilizem, não tenham medo. Ah, vou apanhar, vão gritar. Deixa eles gritar. Pode gritar. Se gritar, eu vou gritar também. É igual, é igual então já. dá para saber quando há um criminoso Sim, usurpando algo que não é dele, sim. algo que não é para ele. Já Se ele que não Então não é tiver. um problema do povo autista
E sim um problema de fiscalização de quem faz usurpação de algo que não é para eles. Mas você tá entendendo o que o Abdo falou? Que na carteirinha dele tem um QR Code que aponta para várias coisas. É sobre isso, claro. A pessoa, nem sempre a pessoa ela vai ser rotulada por um documento, mas o documento é a prova substancial daquilo. É a mesma coisa que as pessoas falam: ah, mas um homem pode se passar por mulher e dizer que é trans. Gente, não é simples assim. Porque Pronto. se a pessoa for detida, igual uma vez foi um rapaz que botava o celular pra vigiar as meninas no banheiro, eu vi que na entrevista tentaram induzir. As pessoas perguntavam, mas você é trans? E ele disse várias vezes, eu não sou trans. Aí quando ele foi detido, ele não negou. Perguntaram pra ele, você é trans? Ele disse, não, eu não sou, eu sou um rapaz cisgênero, eu entrei lá dentro porque eu queria ver as meninas. Por quê? Porque já estava tudo armado para pesquisar. Então vamos ver a vida dele, pregressa, vamos ver. Porque a pessoa que quer fazer um ato, ela não vai ficar 24 horas como eu tô aqui, como o Jaque tá aqui, não. Um cara cisgênero, ele vai se vestir como um cara cisgênero e quando for na hora de ele cometer o crime, ele vai se montar, pode-se dizer assim. Então tem como a justiça investigar nesse sentido. A própria vivência vai falar por si só. E aí aquela pessoa que está mentindo não vai ter a vivência. Não vai ter como provar que tem aquela Mas, vivência. Petra, sabe o que que é? Vai ser naquele caso do cara que quando esmurra a namorada 60 vezes, a sociedade vai dizer, não, mas ele era autista, porque é algo ruim que o cara cometeu, então só pode ser autista. Pode falar, Bidu, desculpa. Em relação a isso, e a gente já conversou algumas vezes, uma pessoa autista, ela não vai atacar, quando ela está atacar, com termo pesado, ela não vai ter essa reação porque ela escolhe, eu vou escolher você então. Não. Quando a crise vem, o acontecimento vai acontecer se você estiver com a polícia, se estiver com o presidente, se estiver com o Papa, se estiver com, seja lá com quem for. A crise ela vem e ela não escolhe com quem ela vai acontecer. Simplesmente ela vem e acontece. Quando eu ouvi esse lance, mas é porque ele é autista. Cara, não. É tentar sujar a imagem de uma condição que já não tem uma educação social tão legal, sabe? Então, é só desculpa isso, já que quando eu escuto. Ó, Até, por, deixa eu te mostrar. até porque. Esse é o cordão de girassol. E eu sempre tento falar que o cordão de girassol ele não é só para autista, ele é para deficiências invisíveis. Invisíveis. São várias. E aí, aqui vem. Essa é a CIPTE, aqui vem a minha foto, vem o meu nome, o RG, tem a data de nascimento, tem outras coisas. E aqui atrás, ó, tem o telefone de quem tem que entrar em contato e tem o QR Code. Ó. Isso daqui está ligado diretamente com a Prefeitura de São Paulo. Quem escanear esse QR Code vai ver todas as informações lá. Então isso me dá uma segurança tranquila. Se, por exemplo, eu estou em algum lugar, estou com ele, e alguém vem questionar, eu simplesmente, Então, com isso que o Abdu está trazendo, sabe o que eu fico pensando? A gente está tão atrasado que, em vez da gente combater possíveis fraudes, a gente está dizendo que o autismo no suporte 1, no suporte 2, é que é a grande questão da coisa, de ter as fraudes, né? E não a falta de fiscalização, não a falta de entendimento, não a falta de compreensão, e sim jogar a culpa, olha, a culpa é de vocês que é suporte 1, suporte 2, e aí as pessoas vão fraudar. E aí é um atraso, né, Abel? Bom, ele foi tão infeliz nisso que ele falou, já que muito, porque por ele ser médico ele deveria falar, se está havendo mais diagnósticos hoje em dia é justamente por conta da informação, sabe, coisas que não se tinha. A Petra é profissional no ramo, ela sabe do que eu estou falando. Há 10 anos atrás não se falava tanto. Na minha infância, a forma como tratavam autistas era de uma forma que dá medo, sabe? Aquela palavra terrível que eu não gosto. Desculpa ele interromper, assim, mas olha, ele é tão ai, gente, desculpa, não vou usar essa palavra não, mas assim, ele é tão ignorante que ele não sabe que ele está sendo conhecido pela maioria da sociedade a partir de hoje, a partir de agora. Inclusive por pessoas autistas. Mas a pergunta que Porque fica eu não essa. sabia Será quem que era ele está esse senhor. preocupado com isso? Eu não sabia quem era esse senhor, assim como muita gente não sabia quem era esse senhor. Só quem sabe quem é esse senhor é pessoas que estão muito no estudo, afim, sabe? Porque eu não sabia.
Quando o Abdul falou, eu falei, depois eu vejo. Não me gerou interesse na hora, sabe? Já que a pessoa antiética, ela tem certeza da impunidade. Você acha que esse homem não está preocupado? Você acha que ele não dormiu bem? Ele dormiu super feliz, porque ele falou tudo que ele quis. Com certeza tinha gente também para aplaudir, porque assim como tem gente que se opõe, tem gente para aplaudir, e a pessoa vai se Muito. mirar nisso. Vai se mirar nisso. Por exemplo, uma coisa que o Abdul falou muito interessante sobre essa questão da carteira e tudo, é justamente isso. Vão ter pessoas que vão querer culpabilizar. Ah, mas o problema é porque o nível um ele nem parece que é. Mas tá aí um documento. Tem um documento. Não é tipo, eu, por exemplo, eu não posso chegar num lugar e dizer assim, eu sou autista. Não posso. Por quê? Porque eu não tenho um documento que prove isso, eu não passei por avaliação. A Abdo é diferente, ele passa, ele tem um documento que prove. Então não tem como a pessoa chegar, não é? Nem tudo na vida é autodeclaração, não, né? Eu chegar, eu vou me autodeclarar. Se você for fazer um concurso agora, Jaque, e você tiver autismo, lá no negocinho para encaixar os documentos, no negocinho lá no browser, né? Você tem que colocar o laudo, querida. Então é justamente isso. Aí uma pessoa vai só dizer, eu sou autista, eu vou concorrer a essa vaga de emprego como autista. Claro que não vai, meu amor. Claro que Agora eu não. O queria fazer processo a é parte boa, criterioso, sabe? sabe? O processo de avaliação é minucioso. Já que eles vasculham tudo da sua vida, sabe? Tudo. Pra chegar o mais próximo possível. Então não é dessa forma, tô na feira, vou comprar uma dúzia de diagnóstico. Imagina, se fosse tão simples assim. Você quer dizer, comprar você até compra, né? Você compra, mas e aí? Depois você vai bancar na hora que você passar realmente por uma banca? Porque hoje em dia acho que se vende tudo. O problema é quando as pessoas forem realmente investigadas, se elas vão ter um, uma documentação para provar. Isso E é o que faz olha, todo já, sentido. é Mas interessante agora isso que eu o, queria que o Abdo levantar assim, falou. sabe, Petra? Eu queria levantar assim. No todo, eu acho que eu aprendi com o Abdu tirar coisas boas da coisa que a gente vê péssima, né? E aí a gente de cara vê péssima e depois a gente vai pensar. Eu acho que é bom porque eu que estou acostumada a viver com o Abdu, conversar com o Abdu, e a gente vai muito para um assunto muito brincalhão, muito divertido, muito outras coisas, me causou um desconforto, um incômodo, que eu fiquei muito encucada. Eu falei, Abdu, eu preciso conversar com você, isso tem que ser ao vivo, Não, sim, sim, sim. sabe? E é isso, eu conversar com a Abdu, eu queria mais pessoas autistas como o Gabriel, como outros que eu conheço aqui, para ver, porque eu já que eu só fiquei olhando incomodada, injuriada com algumas falas que eu vi em cortes. Mas eu queria, quem sou eu, né? Eu não estudo, eu não vivo a vida do autista. Então, de toda forma, eu queria que as pessoas criassem essa curiosidade. Vou lá perguntar ao Abdu, vou lá perguntar ao Gabriel, vou lá conversar com a Patrícia. Como que elas viram essa entrevista, sabe? Eu acho que Seria, se servir eu para queria isso, eu acho ver. que foi bom. Eu queria ver Mas, mas a reação deles em relação seria bacana, Jaque. Porque são visões diferentes, sabe? E aí é o momento que você vai ver. São pessoas que estão no mesmo espectro, mas que tem uma outra visão. E você sabe o quão a gente é diferente, sabe? Tanto de pensamentos, de ideologias, não. Mas principalmente da forma como vê as coisas. Então seria muito interessante, de repente, conseguir falar com eles também, sabe? Se você conseguisse reunir pra gente falar. Eu acharia interessante. A Então vamos Petra, ela fazer. tocou num ponto que eu acho legal e eu sempre falo. Ela falou da Letícia Sabatella. Que a Letícia Sabatella teve o diagnóstico dela já na fase adulta. E vocês viram? As pessoas abraçaram ela. Abraçaram, ai, que linda, ai, parabéns, que bom, né? Vai seu vizinho esquisito que nem eu, né? Que, tipo, tem uma cara meio estranha, assim, que você não sabe o que é. Ah, não, é mentira, vagabundo. Até para isso há uma diferenciação. As pessoas o elas abraçam classismo. aquilo que está longe delas O e aquilo que está classismo. muito próximo delas elas desacreditam. Isso está dentro do quadrante do classismo, porque, por exemplo, até a possibilidade de sentir liberdade e compreensão, ela sentiu, porque ela fala, né? Eu senti livre. E, por exemplo, você não pode sentir isso, porque isso é cerceado. Quando o seu vizinho diz, Abdo, você está mentindo, isso é mentira.
Tu é vagabundo. E, Então logo e, você e- embota, você não tem como sentir, porque você diz, eu não posso nem sentir liberdade, porque o meu transtorno, ele me aprisiona porque a própria sociedade diz que eu não posso Ô, expressar. E Petra e quando você Abdu, não pode expressar, você embota, entendeu? Petra e Abdu, eu tenho uma pergunta para fazer sobre a Letícia Sabatella. Vocês não acham que essa aceitação da Letícia Sabatella é um jeito de romantizar o autismo? Olha, veja, ela é atriz, é bonita, bem-sucedida, talentosa e autista. E é um jeito de romantizar Abdu, principalmente Abdu e Petra. Mas é porque eu acabei de falar já, que está dentro de uma estrutura classista. Pessoas pobres não pode ter transtorno, porque é safadeza. Pessoas é. ricas têm transtorno, tem todo tipo de transtorno. É tanto, Jaque, que uma vez um professor meu contou uma história que eu fiquei chocada. Uma mulher chegou na mesa de bar, minha irmã, ele tava no bar, a mulher chegou. Aí disse, olha, eu preciso de terapia. Ele disse, olha, eu não tô atendendo porque eu tô no meu momento de happy hour, mas a gente pode marcar. Aí você me dá você vai lá na minha clínica, dá os seus dados. Aí ela disse, não, não é pra mim não, é pra minha cachorra. Aí ele, oi? É, a terapia é pra minha cachorra. Aí ele disse, é sério? Ela disse, é. E eu tô disposta a pagar quanto for. Aí ele pegou e ficou assim, ele disse, gente, eu me senti tão constrangido que eu não consegui falar mais nada. Porque a pessoa procurou terapia pro cachorro para suprir um prazer, para dizer, olha, meu cachorro tem um transtorno. E eu não sou psicólogo de cachorro, sou psicólogo de gente, né? E não querendo dizer que um cachorro não possa ter um problema, uma limitação especial, porque cachorros também adoecem, têm suas limitações. Cachorro tem depressão. Só Ah, que não mas é o vamos chegar psicólogo, aqui, tipo, né? É né? para Não é um. o psicólogo que vai tratar o cachorro. O cachorro é um animal, né? Não tem como ser tratado. Infelizmente, né? Vão ter estruturas ali que não vão poder ser resolvidas. Mas olha só o nível. A pessoa chega para dizer que o seu cachorro, ela é rica, então o cachorro dela é mais importante do que um pobre. Se o pobre chegar dizendo que tem depressão, o que vão dizer? Isso aí é palhaçada, isso aí é mentira. E aí entra a questão, Abdo, que você estava falando, da agressividade. Nem todo autista é agressivo. Então, o cara que foi Sim. lá e espancou a mulher e depois foi dizer que ele é autista, peraí, vamos ver o histórico desse cara. Será que esse autismo, ele antes, ele era vivenciado? Por que que ele só veio ser mencionado agora que houve uma contenda, um conflito? E outra, um autista vai dar 60 socos numa pessoa dentro de um elevador. Eu acho isso É, muito é. fantasioso. Porque o máximo hábito que vai acontecer é você ter espasmos, é você ficar agitado. É o máximo que vai acontecer. Sim. Agora, espancar alguém não tem como, gente. Não tem como. E não é um padrão, eu não tô aqui colocando como padrão. Mas para um autista espancar uma pessoa, eu acho que tem que ser assim, uma coisa assim, realmente, ele tem que se sentir muito ameaçado e tem que ser uma grosseria assim, sem tamanho. E eu acho que, assim, um entre 1000 casos, pode-se dizer. Porque não vai ter, gente. Não vai ter. E se ele Um tivesse autista não feito vai isso, ele estar não dentro teria de um elevador escolhido. espancando ninguém. É. Por Não que que ele não vai. pegou um homem do tamanho dele, por exemplo? Então, Porque é a tinha gente lá no conveniência. entorno. Ah. Ô, Petra, eu sou maloqueiro, periférico, sou doido, não deixo ninguém dizer o que eu sou. Se tá dizendo que eu sou e que eu tenho tratamento desde sempre, se alguém vier falar alguma coisa pra mim, falar, vai tomar no seu, sabe, vai cuidar da sua vida, não te devo satisfação nenhuma. Se eu tiver que dar satisfação pra alguém, eu sei pra onde eu vou dar, então não tem que. Quando eu venho aqui pra redes, eu venho falar, eu venho trazendo a minha vivência, eu trago a vivência sobre a minha experiência. Não Sim. sei do outro, não posso falar do outro, posso falar da minha vivência. Mas quando alguém vem Sim. falar qualquer coisa pra mim, não sou tão bobinho de pegar e tomar tapa na cara e ficar quieto, não. Né? Imagina. Nunca. Falou, vai ouvir pior. Porque se você tem a possibilidade de falar, você tem que ter a possibilidade de ouvir também. Sabe? É que muitas vezes as pessoas elas se escondem, né? Elas se escondem. Aí é complicado. A minha colocação já que é essa, eu acho que para um cara que deu 60 socos numa mulher chegar na delegacia e dizer que ele é autista, o mínimo que se deve fazer
que eu não sei se isso aconteceu, mas o mínimo que deve ser feito é investigar todo o histórico de vida dele, chamar profissionais para atestar isso e ver por que que esse autismo que ele está dizendo ter levou ele a dar 60 socos numa mulher. Por que que ele não agrediu um homem? Por que que ele não agrediu a si mesmo? Tem autistas, Ábido, que agride a si mesmo. Porque ele não Pois é. consegue agredir o outro, justamente porque ele tem aquele senso-percepção também. A pessoa não é porque você é autista que você não tem senso-percepção. Eu tenho uma prima pequena que a gente brincava com ela e era engraçado. Quando ela estava chateada, ela começava a querer bater nos outros. E aquela criança de 11 anos, ela quer bater assim com tapa, né? Batendo assim com tapa. E aí, Eu não consigo responder a Débora, eu queria responder, mas eu não consigo. Débora, não consigo Débora, eu responder. não sei como foi, a Jaque que falou, mas eu ouvi esse babado também. Pode responder, Ábido. Não, fala que depois é que eu não consigo escrever aqui. Pode E falar. aí, essa minha prima, ela brincava com a gente, e aí, como ela tinha muita proximidade comigo, porque eu morava na casa da mãe dela por um bom tempo, e ela tinha outros irmãos. Então, às vezes a gente falava assim, vamos brincar de pique-esconde. Aí, quando ela vinha nervosa, gritando. Aí eu falava assim, olha, não pode bater nos outros. Ó, vamos fazer o seguinte, em vez de bater nos outros, vamos bater palminha, vamos cantar. Aí eu pegava a mão dela e fazia assim, palminha, palminha. E aí, batendo palma, ela dizia, bater palminha, não é bater palminha, é bater palminha, pra não bater nos amiguinhos. Então, todas as vezes quando ela ia querer brigar de bater em alguém, aí ela dizia assim, palminha, palminha. Aí ela ficava assim, né, batendo e dizendo, palminha, palminha. Porque na cabeça dela, a palavra palma era bater. Então, eu vou bater falando palma, mas ela nunca veio pra cima de ninguém pra bater. Não existiu Eu isso. queria muito que os autistas eles revidassem quando eles são violentados, sabe? Queria muito, que fosse na mesma proporção. Se isso fosse de fato real, tantos autistas não sofreriam tantas agressões, sabe? Na infância, por exemplo. Até você acreditar no que está acontecendo ali, você já apanhou, já enfiaram um monte de coisa em você, já fizeram e aconteceram. Então, não faz o menor sentido a pessoa falar que ela E já bateu aqui, porque ela é autista, sabe? já que não se engane, essa fala que você falou foi maravilhosa. É a romantização, o elitismo, porque é um ato classista. Por quê? Porque ela é uma atriz global e ela é diferente da gente nesse sentido, né, de visibilidade. Mas não se esqueça também que tem o etarismo, por exemplo. Você e eu somos mulheres mais velhas, eu tenho 40 anos. Então, se um dia eu chegar bem aqui na live e falar assim, ai, gente, hoje eu tô tão tristinha, a povo vai dizer, é porque ela é velha. Ou seja, quando você envelhece, você já não pode mais manifestar também suas emoções. Só quem pode manifestar as emoções são jovens. Jovens podem beijar na boca. Eu já ouvi uma vez assim, Petra, tu tá perto de chegar na época de fazer crochê. Eu disse, oxe, fazer crochê por quê? Porque tu já tem 40 anos, daqui a pouco tu vai estar fazendo crochê. Eu digo, não, eu vou estar transando, vou estar beijando na boca do mesmo jeito, meu filho. Não tem essa, tá ficando doido? Pra gente, isso nem cabe, né, Petra? Se falar isso pra gente, já tem logo a resposta na ponta da língua. Fala, vai. Então, tem pessoas já que acham que quando você envelhece, você não pode mais ter vida sexual ativa, você tem que ficar dentro de casa rezando. Ô, Débora, não sei se você ainda tá aí, mas vem, sobe, que essa live aqui eu nem foi meio espontânea, assim, eu tava conversando com a Bidu e eu quis subir essa live, e eu acho que essa é uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida, sabe? Mas, voltando aqui, eu quis trazer o assunto do elevador, daquele cara com 60 socos, e dizer que as pessoas vão usar, eu sou autista, eu sou trans, ou isso é porque é autista, isso é porque é trans, é justamente por isso, ser trans e ser autista, Bidu, desculpa a comparação, se parece esdrúxula, sobe aqui, mulher. Se é algo ruim, vão taxar que é por conta do autismo ou é por conta de ser trans. Então, Mas vamos ser autista justificar e ser desde- trans não é coisa ruim. Então, tipo, Então, mas quando é coisa boa, se você for autista e você ganhar um prêmio, no seu caso você é escritor, como assim? Um autista ganhou um prêmio? Então vão invalidar esse seu prêmio. Se você é autista e você escreve muito bem um romance, que é muito. Nossa, mas você viu? É um autista. É algo. Algo assim que. Nossa, você viu, gente? Ele é autista. Nossa, que. Como que consegue um autista fazer isso? Porque veja como ele consegue, não é um lugar bom. É um lugar de. Nossa, você viu? O cara é autista e conseguiu fazer isso. Como se fosse impossibilitado.
por conta de ser autista, fazer alguma coisa muito bem sucedida, ser muito bem sucedida em alguma área. A mesma coisa é trans. Então, se você é trans, você faz uma coisa boa, nossa, fez isso bem, mas é trans, né? Mas se é algo ruim, é por conta de ser trans ou ser autista, entende? Então, fica fácil taxar. E a sociedade comprar, gente, tá vendo? Autista é um perigo, né? A gente tem que ter cuidado com o autista. A qualquer momento ele pode ter um surto e sair espancando as pessoas dentro de um elevador, Né, a sabe? gente vai espancar essa daí que tá falando essa merda aí, sabe? Tipo, Mas de coisa já que que nada a você ver. tá. Você Que nem entende aquela que a mulher gente. doida lá que falou aquilo aquele dia lá, na live o tempo todo, falando que a gente era psicopata, que a gente era isso e era aquilo. Gente doida, sabe? Umas coisas Mas nada a ver. já que você entende que compete a gente fazer essa desmistificação, por quê? Porque as pessoas acham que se você é trans, você só tem que ser trans. Ou seja, você só tem que falar sobre pautas trans, você só tem que viver a realidade trans. Você, por exemplo, você não pode ser uma líder comunitária de mulheres, porque você não entende nada sobre mulheres. Você agora tem que criar a comissão trans. Engraçado, falam tanto de criar uma comissão trans, por que que nunca criaram? Tem a bancada evangélica desde 1900 e carne assada. Por que que nunca teve a comissão trans? Porque, na verdade, a sociedade não quer que exista comissão nenhuma. Eles querem comissão de mulher, bota homem para decidir. Comissão evangélica, bota os evangélicos. Comissão de não sei quem, bota homem. Comissão da criança, bota homem. Ou seja, o problema é só ter homem em todos os espaços. Eles não querem que a gente não tome tento da comissão feminina. Eles não querem que a gente tenha comissão nenhuma. Então, é importante a gente desmistificar. Uma pessoa trans, ela não está impedida de ser autista. Nós temos pessoas trans autistas, nós temos pessoas que são trans e são esquizofrênicas, nós temos pessoas trans que têm síndrome de Down, nós temos pessoas trans que têm ansiedade generalizada. Então, transtorno e gênero tá aí para todo mundo. O Abdo é uma pessoa cisgênera e ele é autista. O que daí? Eu E sou gay. trans, eu E tenho gay. Eu acho que ele vai lhe e cancelar aí? agora, viu? Né? Ele vai lhe cancelar agora. Ah, perdão, é porque eu olhei pela anatomia, mas me corrija aí, pelo amor de Deus. Vai. Não, e gay Não. também. Eu sou autista e gay. É porque isso acaba não ressonando. E tem que Mas- ressonar. Porque as pessoas Então você pensam é uma que. pessoa? Mas você não é cisgênero? Não, alienígena. Eu sou um Você é uma alienígena. pessoa? Não, um alienígena. Você falou que ela era uma então pessoa, aí você eu é não falei, uai. binário. Não, É porque eu ainda não converso com a Petra do jeito que a gente conversa, então eu não posso assustar ela, né? Então tem que chegar ali, né? Isso, Tem que me ter uma explicar, amaciada pra ela poder me Não. recepcionar. Porque se eu chegar e falar pra ela, Petra, eu sou um alienígena, aí pronto, aí ela vai falar. Isso. Mas o que eu Petra, quero falar em meias palavras com isso? Que cabe a nós já que desmistificar, porque as pessoas acham que é só simplesmente isso. Uma coisa que eu tenho feito muito é que quando alguém me convida para palestrar sobre população trans, eu digo, gente, eu palestro, mas quando eu vejo que tá demais, por exemplo, visibilidade trans. Ai, vamos chamar a Petra. Eu recebi N convite, amiga. Eu cancelei todos. Eu disse, eu não vou. Eu não vou. Sabe por quê? Porque não só tem eu no mundo. As pessoas vêm só em mim. Tem um monte de psicólogo trans aqui no Piauí, tem um monte de psicólogo que é enfermeiro. Por que que não chama o povo? Por que que não chama alguém que é do TikTok, uma trans que possa falar alguma coisa? Aí só tem a Petra, só tem eu. Não, gente, eu não sou só trans, não. Espera que eu vou lhe corrigir agora, tá? E eu vou tomar essa audácia. Sim, Como uma pessoa que também achou em algum momento que você está certa. sim. Não podemos nos omitir de chegar nos lugares que ainda outras não chegaram. Não, Gente chegando lá, a gente puxa essas pessoas. A gente diz dessas pessoas. Porque é um erro que eu já tive e que a gente continua tendo, achar, nossa, mas tem tanta gente, mas não estão sendo chamada. Então, quando a gente for chamada, a Petra, a Jaque, o Abdu, para os lugares que a gente acha que ainda não está coberto, a gente vai lá e fala, sabia que tem fulana? Não, Sabia que tem cicrana? Mas você tá entendendo? Aqui na minha cidade tem e eu já apresentei. Só que as pessoas insistem em chamar porque elas não querem a palestra. Elas querem o burburinho, porque elas sabem que eu tenho uma linguinha deste tamanho. E eu vou descer o sarrafo. Aí eles, vamos. Isso se chama na linguagem do meio, se chama coaptar. Eles coaptam a gente pra gente. Por exemplo,
Já que tu acha que uma pessoa que não queira causar e sabe que tu faz live e sabe que as tuas lives sempre tem que ter uma polêmica, tu acha que eles não vão te chamar pra palestra polêmica? Claro que vão. Porque vai ser bom, vai ser buzz. Aí eu digo, não, chame outra, porque a outra tem a vivência, tem a fulaninha, tem a cicraninha. Ah, tá bom, obrigado, Petra. Somem. Ou seja, o Então, nem problema foi não é você, pessoas trans. nem foi Eles você, nem querem foi a eu outra. pra tum, entendeu? Eles querem eu, eles querem Jéssica. Jéssica é uma amiga minha aqui também, que também tem um trabalho bem bacana. Chama Jéssica. A Jéssica mesmo falou: não, eu não vou mais também. Porque só tem nós duas. Eles não querem chamar os outros porque os outros não vão dar o buzz que eles querem. E aí a gente não tá mais aceitando essa cooptação. Porque aí é admitir, Jaque, que só a gente pode falar, só a gente tem inteligência, só a gente tem sabedoria. E eu não acho. Eu acho que tem muita menina inteligente. Só que elas não vão causar o que eles querem. Elas não vão enfrentar. Eles querem alguém para. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Essa minha amiga, que é a Jéssica, a gente é muito amiga. Ela foi chamada para um podcast. Quando ela me falou, eu falei, amiga, eu vou ser bem franca. Até porque eu já conheço a pessoa que é dona do podcast. Eu falei, amiga, eu conheço essa pessoa de um caminho pregresso. E eu lhe digo, se eu fosse você, eu não iria. Mas como eu também posso estar sendo levada pelo ranço que eu tenho dessa pessoa, você que tem que decidir. Só que eu tenho a sensação de que vai acontecer um babado. Ela foi, deu a entrevista, aí não publicaram. Eu falei, amiga, tua entrevista nunca saiu. Ela, não, amiga, ainda não saiu, não. Aí saiu recente. Já que na entrevista a pessoa pergunta sobre como é que é? Famílias. Famílias. E aí ela vai falar que existem modelos modernos de família. Ela vai falar sobre o conceito de família. Já que se tu vê a chuva de comentários. Ah, ela tá falando que agora as trans têm que ter família. Ah, na escola querem entrar na escola para ensinar sobre família, sobre diversidade, sobre putaria. Já que acabaram com ela. E eu falei, amiga, teve que um monte de coletivo fazer nota de repúdio. Porque foi uma coisa sinistra. E ela é uma pessoa tão amável, uma pessoa tão na dela, mas eu sabia que aquele podcast ia só colocar ela numa situação ruim. Eu sabia. Só que eu Ô não podia Petra, evitar. Eu podia falar, mas não podia evitar. E tá aí o ô resultado. Petra, Eu não do vou. tempo, Petra, do, Desculpa. do tempo e do lugar que eu venho, eu tenho, enfim, deixa pra lá a idade. Mas eu fui conhecer o que é autista e outras pessoas trans de vários jeitos. Agora, Sim. recente, o que eu conheço sobre autismo, o que eu conheço sobre trans, né? É agora, porque de onde eu venho é travesti, ponto. E Sim. travesti é assim, ponto. Autistas, a gente não conversava. Então, agora, a sociedade está apavorada. Que estão vendo vários autistas, estão vendo várias pessoas trans, não tem um modelo de autista, não tem um modelo de trans. E isso não pode ser culpa minha das pessoas dizerem que eu não posso ter família, que eu trans não pode ser autista, e por aí vai. Então, por enquanto, eu aprendi com o Abdu isso. Que bom que estão conversando, que bom que estão se incomodando por saberem que nós não viemos de um ovo, né? E que a gente não veio única no mundo e que a gente também tem afetos, a gente também tem vontade de ter filhos, a gente também tem família para ser criada. E se disser que a gente quer entrar nas escolas para ensinar isso nas escolas, totalmente de acordo, né? O que é que você acha, Bidu? Eita, Gita, o que é que você acha, Bidu? A gente pode se culpar e se esconder e não Claro que criticar não. nosso filho. Porque se Imagina. fosse... Imagina. Cada vez a gente vai ter que colocar cada vez mais a cara no sol, na vida, na lua, em todo canto, e falar, tô aqui. Se tentarem cercear nosso direito de se posicionar, vamos abrir o nosso espaço. Se não me convidarem, eu vou criar o meu próprio espaço, eu vou falar aquilo que eu tenho vontade de falar. E se vierem lá e tentarem calar nossa voz, a gente não deixa calar. É isso, sabe? Porque a gente já foi muito calada durante a vida. E se a gente permitir. Eu tô falando hoje, porque hoje eu tenho autonomia. Essa autonomia que eu tenho hoje, essa fala que eu tenho agora, eu não tinha. Bom, se você me visse assim quando você me conheceu, eu não tinha essa, essa, esse jeito que eu tenho de reagir hoje em dia. Eu sempre fui muito, nesse ponto, muito passivo, sabe? De aceitar tudo calado. Hoje, meu amor,
chegou no ponto, talvez depois do que aconteceu com o Z, né? Então isso me mudou muito a minha trajetória. Mas eu não concordo, não acho que tá certo, não vou passar por cima de ninguém, mas não vou deixar mais ninguém me silenciar, não. Então, se eu Mas quero, a se eu tenho uma Petra, ideia. a Petra trouxe uma coisa, viu? Ela trouxe dizendo, olha, ela traz uma denúncia. Foi Tá. muito ruim porque gerou uma polêmica, mas que por conta dessa polêmica houve grupos que se juntaram para fazer notas de repúdio, dizendo, não, ela não está totalmente errada, o que vocês estão fazendo é que está errado. Então, gerou notas de repúdio por grupos que compartilham com a menina ou, no mínimo, não acha certo o ataque a ela. Sim. Então, gerou fofoca, gerou conversa. Quando eu falo fofoca, gente, nem toda fofoca para mim é ruim. Essa fofoca aí, ela, de certa forma, é boa, porque traz o pensamento arcaico e traz o pensamento de pessoas que estão em 2026. Fala, Bidu, desculpa. Você concorda que essa Jéssica que foi no podcast é o nosso José Salomão aqui do que a gente está falando agora? Porque ela foi lá para falar sobre a vivência dela como pessoa trans. E aí tentaram usar o que ela falava de uma forma errônea, pelo que eu percebi. Tentaram fazer chacota, tentaram fazer alguma graça com isso. O que está completamente errado. Antes fosse. É porque Foi assim, pior que aqui é isso assim. ainda. Aqui, foi, porque assim, aqui é uma cidade relativamente pequena, não é tão pequena, mas também não é tão grande. Então, assim, aqui a questão com as pessoas trans não tem esse ataque todo. Mas quando eles decidem atacar, eles fazem coisas assim que a gente fica com muito medo. A gente fica com muito Entendi. medo. Porque quando eles resolvem botar os bichos pra fora, eles botam mesmo. E aí as pessoas começaram a xingar, falar coisas, sabe, descaracterizar, como se ela tivesse mesmo dizendo assim, ai, vamos ensinar mesmo transexualidade nas escolas. Ela não falou isso, ela só falou que existem vários agrupamentos familiares. Ela nem, muito pelo contrário, ela foi super educada. Se você ver o vídeo, você vai dizer assim, nossa, ela foi tão educada. E as pessoas falam, escarnecendo e falando coisas e falando de banheiro que não tinha nada a ver com nada, atacando a honra, atacando a dignidade da pessoa. E não foi um coletivo, foram vários coletivos feministas, inclusive compostos por mulheres cis e mulheres trans, coletivos de mães pela diversidade, coletivos de vários lugares dizendo nós estamos com ela porque o que ela falou foi só um apontamento do que os estudos já mostram que existem vários agrupamentos familiares hoje em dia. E aí quando eu trago para vocês essa questão de tipo, eu não vou, é porque existe, a gente tem que entender que a gente age num coletivo, mas a gente também tem o nosso individual. Eu, para defender as pessoas trans e a transgeneridade, sim, vou palestrar, vou falar. Mas se eu ver que aquele lugar é um lugar propício para isso, eu vejo que as pessoas só querem causar, eu não vou não, porque eu não vou transformar a pauta, que é séria, num grande circo. Não vou bater palma para palhaço, não vou. E correr o Eu, risco ainda de essas Petra, pessoas me atacarem. E sabe por eu quê? agora vou me validar da minha vivência, viu? Tá, mas deixa eu só terminar meu Aqui, raciocínio, senão... eu não tô Porque... lhe contrapondo no sentido Não, eu de tô... estar errada, mas agora eu quero trazer minha vivência. Não, eu só tô falando de As mim. pessoas vão maltratar você e vão dizer que só estão lhe maltratando porque eu não sigo os padrões da sociedade. Eu sou grossa, eu sou ignorante, eu sou mal educada. Não, Eu mas grito para as pessoas e quem vai elas... dizer? Não entendi. Não, a sociedade vai colocar você no mesmo lugar, né? Vai dizer, olha, o ataque transfóbico contra as pessoas trans é por conta da Jaque, que é mal educada. Vocês estão vendo por que as trans são maltratadas? Porque a Jaque é mal educada. Entende? Não, mas isso acontece. É isso que eu tô falando. Quando eu tô falando do prisma, assim, por exemplo, por que que eu não vou, Jaque, para qualquer oportunidade? Porque às vezes a gente tem que medir que oportunidades são essas também. Nem toda oportunidade é valorosa, nem toda oportunidade é propícia. Tem muita oportunidade que é coaptação para transformar você num objeto de achincalhamento. E eu não cercio ninguém. Se você falar para mim, Petra, eu vou. Beleza, amada, vá. Agora, eu não vou. Por quê? Porque para a minha vida, não é bacana. Eu atendo pessoas, eu não quero que depois, daqui para amanhã, as pessoas criem todo um estardalhaço. Os meus pacientes vão dizer, meu Deus, a doutora tá metida numa confusão, num barraco. Não vale a pena para mim. Não vale. Entendeu? Entendo. É igual, por exemplo, eu tô aqui no TikTok. Quando começa uma briguinha, uma besteira, eu, ó, tchau, gente, tchau. Sabe por quê? Porque eu não quero me associar.
Não vale a pena pra mim. Mas se o outro quer brigar, eu acho super válido. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que quer. Agora, eu não posso agir pela coletividade assim, no sentido de, porque é coletividade, eu tenho que falar de transexualidade. Por quê? Porque eu posso ir num podcast desse e a pessoa já tá com tudo armado para na hora que eu sofrer um ataque, a rádio, ou a emissora do podcast não vai fazer uma nota me defendendo, não. Não vai. Eles vão se omitir. Por quê? Porque para eles é audiência. A minha execução em praça pública é audiência. Então eu tenho que saber em que lugar. Eu não estou querendo dizer que nós também não vamos em qualquer lugar. Por exemplo, por que eu subo na sua live? Porque eu me sinto segura. Eu subo na live da Michelle, que é crente. Eu subo na live do pastor Carlos, com a pastora Marcela, que são crentes, que me tratam muitíssimo bem, que me validam como mulher. Mas eu não vou subir em qualquer live. Por quê? Porque eu sei que se eu entrar numa live, as pessoas vão dizer, Petra, mas o que tu acha disso? Aí na hora que eu falar, elas vão desvirtuar e a rolagem vai começar a me atacar. E aqui tem gente de N categorias. Gente que vem porque gosta de você, gente que quer aprender com você e gente que quer tramar contra a sua vida. Então eu não vou me lançar gratuitamente para a morte porque eu sou a boazuda. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu só sou a Petra. Eu não sou a Mulher Maravilha. Não tenho pretensão de ser. Eu só quero viver minha vida e partilhar do que eu sei. Se alguém me ouvir, beleza. Se alguém não me ouvir, beleza também. Mas Não, supondo que você fazer seja um- atacada porque você está aqui conversando com a gente, por exemplo. Supondo que eu seja atacada porque eu estou conversando aqui. E aí a Jaque pega e não me defende, e você não me defende, então me atacando. Sim. E aqui é um espaço que tem bastante gente. E a gente sabe o quanto a internet ela pega as outras pessoas. Eu tenho meu espaço. Eu vou chegar, eu vou falar, olha, o que aconteceu foi isso, isso e isso, e eu vou fazer a minha defesa. Vão ter muitas pessoas que vão ficar contra, mas vão ter muitas pessoas que vão entender o meu lado. Então, nesse ponto que você está dizendo, eu acho que a gente não tem de verdade que se a gente está trabalhando com a nossa verdade, se a gente não está prejudicando ninguém, acho que a gente não tem que se preocupar com o que o outro vai pensar a nosso respeito. Até porque eles pensam, né, Petra? Eles já têm um preconceito assim. Ele olha Mas pra você tá mim entendendo. assim, ó. Eles vão falar, olha esse barbudo estranho, esquisito. Já vão ter um preconceito, sabe? Sim. Mas você tá entendendo o que foi que eu disse? Eu disse, para mim, Petra. Eu jamais vou generalizar. Se você quer, se pra você é bacana, beleza. Por exemplo, eu não tenho um saco pra. Aí eu sofro um ataque aqui, gente, eu vou fazer uma live me explicando. Aí a outra pessoa vai fazer uma live me xingando. Aí no outro dia eu faço outra live me explicando. Gente, eu não tenho estrutura pra isso. Agora, se o outro tem, eu acho super válido. Eu já vi live que era assim, uma pessoa atacando a outra fazendo live de explicação, com a blusinha branca. Aí no outro dia a outra xingava, no outro dia a blusinha branca. No outro dia a outra xingava, a blusinha branca. Gente, ali virou uma novela, eu achava o máximo. Mas eu fazer isso, jamais. Mas a coisa é um pavio de pólvora. A pessoa pode muito bem pegar e entender como você falou, é uma brincadeira. Mas pode ter outra dizer assim, eu já não gosto muito da Petra, então vamos fazer um malzinho pra ela, vamos fazer uma coisa. Aí eu vou me lançar gratuitamente. É diferente, eu tô aqui na live da Jaque e alguém me odiar, mas daqui a pouco ela vai esquecer. Por quê? Porque ela não me viu na minha própria live, eu falando, eu expondo. Eu tô aqui debatendo assuntos diversos. Agora, quando eu tô numa live debatendo, brigando com as pessoas, é isso que o TikTok quer. Ver, ó, aqui. Estão assistindo agora 3 pessoas, certo? Beleza. Um assunto que nós estamos conversando com educação, com respeito, com integridade. Ontem na minha live, eu não sei se a Jaque chegou antes ou foi depois, gente, teve uma briga do nada, que 2 crentes começaram a xingar uma mulher e eu não aceitei. Sabe quanto que a minha live foi? Do nada, a minha live nunca passou de 10 pessoas. Nunca. Quando eu abro, nunca passou de 10. Sabe quantas pessoas tinha? 150. Pra ver os homens ofendendo uma mulher. Porque a mulher é crente e diz que me respeita como mulher. Ela disse, eu sou crente e pra mim a Petra é mulher. Pronto. Começaram a Vinho, xingar eu não ela. bebo não. Por quê? Mas Porque eles obrigada. queriam provar por A mais B que a Bíblia diz que eu sou uma demônia e que eu vou pro inferno. Era isso que eles queriam provar. Então. Gente, pra mim a melhor live, e o Abdu sabe disso, É isso. Petra. As melhores lives pra mim é essa. Os meus comentários estão trancados. Ninguém que eu não permita não tá falando. Pra mim é essa que a gente vai discordar aqui. Tipo, não é uma discordância, é contrapor pra gente refletir, né? Quando eu lhe contraponho, eu não tô necessariamente dizendo que você tá errada. Tô trazendo mais pontos. Assim como o Abdu faz comigo, eu faço com o Abdu. Isso aqui pra mim é uma live. Isso daqui pra mim é importante. E essa live, inclusive, eu peço licença a vocês, que essa daqui eu vou guardar, tá, Abdu? Lá no meu canalzinho.
Porque, para mim, essa live, ela é para servir para nesse momento e para servir para outros momentos. Isso é uma live, isso é Mas eu nem pentei importante. o cabelo, nem passei batom. Isso eu estou trazendo um conteúdo para guardar para outras pessoas ter acesso para saber o que pensava a Jaque, a Petra e o Abdu hoje sobre um assunto específico. Então, para mim, é importante. Não adianta estar 300 pessoas para a gente estar aqui brigando quem é mais bonito, quem é mais feio, sabe? Isso para mim não é nem conteúdo, né? Isso aí é um programa do Ratinho, é um caso de família. E é audiência por audiência, não serve para nada. Sabe? Para mim isso aqui é muito importante, serve muito. E vou guardar, tá? Já pedindo licença e já, mesmo se vocês não derem licença, eu vou guardar, do mesmo jeito. E é isso que Sim. você está falando, Jaque, que é importante. Por exemplo, eu gosto de lives onde a gente conversa, onde a gente aprende. Eu aprendi com a Abdu, aprendo muito com você. Agora, uma live que eu vou para brigar, pode ter 1000 pessoas, mas que eu vejo ali, igual ontem, eu me assustei muito, porque a live começou eu falando da minha dissertação que eu estava escrevendo, que eu estava me esforçando, me dedicando, eu estava explicando sobre metodologia, falando, olha, tem as pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, a minha pesquisa, inclusive, ela é mista, então já tô fazendo a discussão usando os dados qualitativos e quantitativos, e eu estava explicando sobre isso. Aí a Flávia entrou e a gente começou a brincar, começou a sorrir, falando sobre lendas, falando sobre várias coisas, assim, sabe, besteiras, coisas bobas. E aí entra esse cara falando do versículo que homem não pode se deitar com outro homem. Era o versículo que ele trouxe. Quando ele trouxe esse versículo, eu disse, tudo bem, eu não me incomodo, porque eu não sou um homem deitando com outro homem. Inclusive, eu não estou deitando com ninguém. Então, aí ele disse, mas quem é errado não é quem tá em pecado, é quem tá praticando. Eu digo, pois pronto, eu também não sou pecadora porque eu não estou praticando nada. Eu, por enquanto, eu estou virgem, né, aqui. Então, eu não estou devendo nada a ninguém. Aí ele começou a ficar tão feroz porque a Michelle falou assim, pois eu, como cristã, acho que a Petra é uma mulher exemplar. Eu amo a Petra, eu tenho ela como minha amiga. Aí ele, você é uma sapatão, porque você tá defendendo, que não sei o quê, porque você tá normatizando. Blá, 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 blá. Menina começou a tratar Quero não. a Michelle tão mal. Isso. A Michelle, Tá bom, agora vai. eles começaram a tratar a Michelle com tanta rebeldia que eu expulsei os dois. Aí começou a entrar um monte de gente pra dizer que eles estavam errados. E nesse babado, já que quando eu olhei, tinha para mais de 150, eu fiquei horrorizado. Eu digo, meu Deus, as pessoas vieram para ver. O pessoal gosta disso, né, Petra? Uma briga besta, entendeu? Ô, Petra e Abdu, deixa a nossa conversa tá tão boa que eu queria estar em casa. Que essa é a live que eu queria estar em casa. Mas eu hoje não tô em casa, tá, Petra? Eu tô em Aracaju. E aí do lado tem um casal que tá ouvindo o som e tá doido pra tomar uns vinhos. E acho que não aumentou o som, não tá lá ainda porque eu tô aqui. E do outro é minha irmã com as meninas que resolveram não dormir hoje. Mas que, Abdu, vamos fazer essa live de novo, Petra? Vamos. Vocês topam, Abdu, fazer essa live de novo? A gente continuar de novo essa conversa? Vamos agora? Vai começar de novo? Eu já vou fazer a massagem Não, porque aqui, hoje eu não tô em casa. Ah, Mas amanhã eu vou estar em casa, tá, gente? Amanhã eu vou estar em casa, eu belíssima. tô fechado aqui porque ela tá agitada agora, sabe? Mas tô Aham. ouvindo. Mas eu queria me despedir. Bem triste, porque eu tô fora de casa já desde terça-feira. Eu tô na Oxe, já casa. acabou? Ah, faça uma que eu subo e fico lá cochichando. Você vai abrir? Ah, não, isso é um crime. Eu vou reclamar agora. Eu quero fazer uma Reclame. expropriação dessa live agora. Como assim? Então, vamos fazer. Você abre e eu e a Petra vai pra lá. Porque você sabe que eu não tô em casa, né? Passei da... Sim. Mas olha, Bidu, eu queria abrir essa live para receber aulas com você. Não basta ficar indignado, é preciso aprender. É preciso ouvir com quem tem mais propriedade no assunto. E no meu ciclo, a pessoa que mais tem propriedade que eu aprendo é com você. Né? Eu vou buscar em outros cantos, mas você é minha referência, sabe? E por isso eu fiquei com muita vontade de lhe ouvir o que você pensava sobre a entrevista. Sabe? Né, Petra? Porque não adianta só a gente achar e se indignar, e às vezes a gente está indignada, mas está indignada pelos motivos errados, né? Está indignada pelo nosso achismo.
E aí eu provoquei o Abdu para ter essa conversa com ele. Mas é isso. O que é que vocês acharam Eu da conversa amei, de apesar hoje? que agora eu tô também cheio de ideias depois do coisa para continuar digitando aqui. Pode ter Sabe? ideias, vamos ter ideias. Fala, Deu Abdu, um agito bem desculpa. forte aqui. Mas eu te agradeço pra caramba e a hora que quiser a gente fala. Eu tô fechado que tá bem agitado aqui. Aí eu já falo com você. Petra, um beijo. Muito bom falar com você também. E eu Já, vou fechar te porque o amo. meu vizinho Beijo. já ligou o som. Quer dizer, o vizinho da minha irmã já ligou o som. Acho que ele tá quase me expulsando daqui dessa área. Ó, Bidu. Petra, ó. Bidu, não esqueça de mim não, tá? Beijo, beijo, Petra. Beijo, Abdu. Beijo quem passou por aqui. Débora não quis papo com a gente. Vamos brigar com a Débora? Ó,